Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Hunter vs Hunter, o especialista. Parte 8. Capítulo 111. Ponto de vista Ashton. Não, esse não é o jeito certo. Observe como minha aura se move. Eu expliquei enquanto cobria meu corpo com aura uniformemente. Pitou estava na minha frente, com um olhar confuso no rosto. Ela está tentando o seu melhor, mas não consegue cobrir isso uniformemente por mais de 3 segundos. Eu continuo demonstrando a ela como fazer exatamente. Mas parece que isso vai demorar um pouco. Eu também poderia alimentá-la com o cérebro de um usuário de NEM, ela deveria ser capaz de assimilar alguns dos truques deles. Acho que foi assim que ela aprendeu a usar NEM na primeira vez. Mas eu não tenho o cérebro de um usuário de NEM à mão. Acho que poderia conseguir um para ela, mas não estou com vontade de procurar um. Além disso, ensiná-la do zero fortalecerá nosso vínculo. Ela ronrona um pouco toda vez que tenta usar seu NEM. Não sei porquê, mas ela parece não conseguir usá-lo direito. Bem, o NEM está diretamente ligado ao desejo e à vontade. Mesmo que alguém seja fisicamente forte, isso não significa que ele conseguirá dominar o NEM. A única razão pela qual ela pode usá-lo é que seus nós já estavam abertos. Se não estivessem, ela estaria lutando naquele estágio agora. Acho que isso vai levar muito mais tempo do que eu pensava inicialmente. Bem, não que eu achasse que ela entenderia tudo perfeitamente. Acho que não sou um professor tão bom assim. Parece que estou tentando ensinar uma criança engatinhando a correr. Acho que devo esperar um pouco mais. Cometi um erro básico, mas não é como se eu ensinasse o básico de NEM para as pessoas todos os dias. A última pessoa que tive que ensinar foi Kuroro. Pitou e as formigas já tinham alguma noção do básico quando comecei a dar dicas a elas. Talvez a melhor solução seja esperar que ela ganhe o desejo de ficar mais forte naturalmente. Eu quero uma companheira serva poderosa, mas não é como se ela tivesse que crescer instantaneamente. Pitou. Está tudo bem por enquanto. Ela olhou para mim por um momento, inclinando a cabeça, seus olhos cheios de curiosidade. Podemos tentar outra hora. Você quer tomar um sorvete? Seus olhos se arregalaram um pouco enquanto ela começava a concordar. Eu agarrei a mão dela e comecei a andar para fora. Não tenho nenhuma razão para escondê-la, afinal, nem todos os usuários de NEM parecem normais. E também não me importo se outra pessoa a vê. Ela começou a gostar de doces. Eu não sabia se era seguro para ela comê-los no começo, mas depois percebi que ela não é uma gata doméstica. O estômago dela provavelmente aguenta quase tudo. Eu passei, algumas pessoas nos deram olhares estranhos, mas eu realmente não levei isso a sério. E Pitou parece estar um pouco distraída demais com sua alegria para notar qualquer coisa em comum. Não que ela fosse capaz de compreender seus olhares estranhos. Ela ainda é um pouco inocente demais para entender o mundo. Ainda assim, é apenas uma questão de tempo até que ela cresça adequadamente. Ela apenas apontou para o sorvete que queria. Peguei um sorvete para ela e caminhei de volta para o nosso quarto. Dessa vez, não me incomodei em arrastá-la, deixei que ela me seguisse. Ela estava sempre um passo atrás. Eu também estava comendo meu sorvete lentamente. Ela estava engolindo como uma glutona. Acho que também terei que lhe ensinar boas maneiras. Bem, ela tem tempo para se desenvolver. Dei alguns passos à frente dela. Ela esbarrou em um homem grande eventualmente. Ela deixou cair seu cone nele e no chão. Que porra é essa? Vadia idiota. Ele empurrou Pitou para o chão. Pitou estava assustado demais para fazer qualquer coisa. Esse cara é claramente um caçador. O uso que ele faz do NEM é bem óbvio. Ele provavelmente é um caçador da expedição. Não acho que Pitou tenha entendido suas palavras, mas ela olhou para baixo com medo. Havia até lágrimas em seus olhos. Eu realmente não gosto desse olhar dela. Caminhei até eles e dei um tapinha no ombro do homenzarrão. O quê? Você quer defender essa VA? A voz dele estava me irritando. Então eu fiz um favor ao mundo e enfiei meu dedo na garganta dele. Cortei suas cordas vocais de forma limpa, evitando habilmente quaisquer vasos sanguíneos importantes e sua traqueia. Puxei meu dedo para fora de seu pescoço. O homem agarrou seu pescoço, abrindo e fechando sua boca como um peixe, tentando dizer as palavras enquanto seus olhos se arregalavam. Não quero que o vocabulário do pequeno Pitou seja manchado por tamanha vulgaridade. Sabe? Algumas pessoas realmente precisam aprender a decência comum, eu disse enquanto limpava meu dedo com um guardanapo. Ele ainda estava abrindo e fechando a boca desesperadamente. Coloquei gentilmente o guardanapo ensanguentado em sua boca. Agarrei Pitou com um sorriso e comecei a ir embora. Dei meu sorvete a ela. Ela ainda parecia triste, um pouco assustada até, mas ela pegou e sorriu um pouco. Agora, se Pitou ainda estivesse agindo por instinto, ela teria rasgado aquele homem em segundos e comido seu cérebro. Ela tem força mais do que suficiente para fazer isso. Normalmente aquele fracote nem conseguiria empurrá-la, mas ela foi pega de surpresa. Infelizmente, eu basicamente criá-la para ser humana vai contra seus instintos habituais. Mas não tem jeito. Eu quero uma companheira, não um bicho de estimação. Vou ser honesto, no começo eu não me importava muito com Pitou. Eu principalmente brinquei com a ideia de mantê-la como uma serva. Mas depois de passar tanto tempo com ela, ela começou a crescer em mim. Essa foi sua primeira exposição a um indivíduo hostil. Ela ficou um pouco abalada com isso, mas também é algo que deveria ter acontecido eventualmente. Dei um tapinha na cabeça dela enquanto ela comia meu sorvete. Acho que ela não gostou do sabor. Ela comeu mesmo assim, provavelmente porque eu dei a ela. Acho que Tidal vai bater na minha porta de novo em breve. É um pouco irritante, mas não é como se eu pudesse evitá-la para sempre. Amanhã, chegaremos à costa da minha terra natal. Terei que comparecer a uma última reunião com os Zodíacos. Capítulo 112. Ponto de vista Ashton. O dia passou rápido, não houve nenhum acidente náutico, nenhum ataque de monstros, nada. Acabei de passar um tempo com Pitou, tentando ao máximo ensiná-la a falar. Também notei algo estranho. Obviamente fui e relaxei no topo da cabeça da baleia negra algumas vezes.
e parece que o navio não está realmente indo para o continente negro, o que é bem estranho. Ainda bem que estou indo para uma reunião com os zodíacos. Isso deve explicar algumas coisas, embora eu possa fazer algumas suposições sobre o que está acontecendo. Os V5 definitivamente sabem dos perigos do continente negro e nunca concordariam com um plano de colonização por medo. Eles realmente não querem outra calamidade em suas mãos. E mandar tantas pessoas para a morte seria um desperdício de força de trabalho e usuários de NEM. Então, acho que eles conduziram o navio em direção a uma ilha mais próxima do continente negro. E acho que faz sentido. A ilha ainda está a uma semana do continente negro real. Eu só pensei que esse navio fosse rápido. Bem, acho que eu estava errado. Ainda assim, não sei se o Império Kakin está ciente disso ou se eles simplesmente ignoram. Informações sobre o mapa do continente negro e a localização geral são coisas que poucas pessoas no mundo sabem. E duvido que o rei do Império Kakin estivesse naquela lista. Mas mesmo colonizar esta ilha, que é maior que a metade do Lago Mobius, será uma tarefa monumental com a atual mão de obra que a expedição tem. Estou bastante confuso sobre qual é exatamente o plano aqui. Netero parecia bem confiante de que eles estavam indo para o continente negro. E ele já esteve lá antes, então ele deveria saber sobre isso. A menos que ele também não esteja ciente da direção do navio. Bem, ele supostamente está sendo mantido sob supervisão. Mas ele também formou sua própria equipe de expedição com os traidores dos zodíacos e outros caçadores. A situação é estranha e fica ainda mais estranha quanto mais você pensa sobre ela. Bem, acho que posso simplesmente explodir meu caminho para o continente escuro daquela ilha. Não é tão difícil, mas ainda estou curioso sobre o que exatamente está acontecendo aqui. Hora de ir para o quarto que Tidal me falou. Ela veio pessoalmente e me disse o local e a hora. Muito atencioso da parte dela, mas acho que ela está se sentindo um pouco em dívida comigo, com razão. Pitou, eu tenho que ir agora. Você pode, por favor, entrar no espaço novamente? Eu disse a ela com um sorriso. Nós dois estamos sentados no sofá. A cabeça dela está descansando no meu colo. Eu também estou descansando uma mão na cabeça dela. Ela cochilou por uma hora assim. Mas minha voz a acordou. Ela olhou para mim um pouco, então apenas assentiu tristemente. Como se eu tivesse tirado a comida dela, ou algo assim. Boa menina. Dei um tapinha em seu cabelo enquanto abria o espaço com apenas uma mão. Fiz o buraco grande o suficiente para que ela pudesse entrar confortavelmente. Depois disso, eu simplesmente me levantei e comecei a andar em direção ao suposto local. É em algum lugar no segundo andar. Não vai demorar muito para eu encontrá-lo. Bem, acho que ainda levei uns 20 minutos. Mas não é como se eu tivesse recebido instruções ou algo assim. Pelo menos não me lembro delas. Ao entrar na sala, todos já estavam lá. Bem, Jing não está mais aqui, mas ele traiu a associação. Também tem um amigo do Gon cujo nome eu esqueci. Ele é aquele que conseguiu concorrer à presidência por engano e quase ganhou. Fora isso, nada mudou realmente. Saudações a todos. Peço desculpas pelo atraso. Eu disse com um sorriso cordial. Está tudo bem, Ashton. Todos estão bastante estressados atualmente. Não sabemos realmente o que esperar da expedição. Tidal foi quem falou. Ela parecia bastante ansiosa. Isso é estranho. Quer dizer, essa ilha não vai ser tão perigosa assim. Ela deve ter monstros mais fortes que o Lago Mobius, mas não tantos assim. A menos que ela não esteja ciente do curso do navio. Acho que isso também é uma possibilidade. Isso significa que o V5 não quer realmente ir para o continente negro. Eles teriam anunciado Tidal, já que ela é a presidente da associação. Entendo. Bem, então acho que terei que me mudar sozinho. Bem, então, acho que tenho boas notícias para todos vocês. Meu sorriso se alargou, pois achei essa situação bem divertida. O que você quer dizer? Perguntou Botobai, o dragão dos zodíacos. Bem, este navio não está realmente indo para o continente negro. É apenas uma ilha perto dele. Todos me encararam com olhos arregalados. Eu podia ver as orelhas de Tidal se animarem de uma forma que eu só posso descrever como fofa. É verdade que a ilha é maior do que todos os continentes do Lago Mobius, mas não é tão perigosa, pelo menos não tanto quanto minha terra natal. Meu sorriso desapareceu lentamente enquanto Tidal parecia ficar bravo ao ouvir minhas palavras. Por que não fui avisada dessas coisas? Ela parecia estar tremendo de raiva. Acho que isso é um grande problema, mas consigo pensar em algumas razões. Eles provavelmente não sabem mais quem na associação é confiável, mas eles definitivamente contaram a alguém nesta mesa. Deve haver alguém em quem eles possam confiar essas informações. Afinal, elas são bem vitais. Bem, eu sabia. Disse o homem vestido com um terno com estampas de vaca. Não lembro o nome dele. A raiva de Tidal diminuiu um pouco. Ela parecia um pouco confusa. Então Botobai também falou. Eu também sabia. Nós dois fomos considerados confiáveis pelo V5. Eles nos confiaram a tarefa de cuidar de qualquer toupeira que pudesse ser encontrada entre nós. Tidal apenas olhou para baixo, frustrado. Eu realmente não entendo por que eles não a informaram sobre isso. Entendi. Foi tudo que ela conseguiu murmurar. Não fique tão desanimado. A opinião do V5 não vale mais que meu papel higiênico. Eu disse com um bocejo. Tenho certeza de que consegui ouvir algumas risadas abafadas na sala. Mas Botobai e Vaqueiro não estão exatamente satisfeitos. Mas o que eu posso fazer? Eu realmente não gosto de vê-la tão desanimada por algo tão insignificante. E daí se o V5 não confiava nela? Quem se importa? Obrigada. Ela olhou para baixo novamente, parecia estar escondendo o rosto por algum motivo, antes de dar 2 tapas nas bochechas e levantar a cabeça novamente. Eu reconheço esse tropo. Não me diga que ela também está começando a se interessar por mim. Não, tenho certeza de que ela está apenas se recompondo depois de sua explosão. Além disso, eles provavelmente fizeram isso para evitar trazer outra calamidade com eles.
Os agentes do V5 assentiram. As pessoas na sala ganharam um olhar de compreensão. Acho que eles só concordaram com essa expedição, porque o Império Kakin os forçou a fazê-lo, eu disse enquanto meu sorriso reaparecia. Bem então, estou feliz que eu estava tentando acrescentar algo mais. Um pequeno elogio ao presidente, mesmo que apenas para arrancar sua reação. Mas algo me interrompeu. O navio balançou violentamente como se tivesse sido atingido com grande força por um objeto grande. Acho que o mar estava muito calmo. Parecia que estava cozinhando alguma coisa esse tempo todo. Capítulo 113. Ponto de vista Ashton. Agora eu deveria ter esperado que os monstros marinhos fossem um pouco mais ativos nessas zonas. O caminho até aqui foi um pouco silencioso demais. Deve significar que o navio não passou por nenhum predador importante depois do monstro tentáculo. O navio está sob ataque. Gritou o tigre dos zodíacos em pânico. Bem, acho que a reunião já estava quase acabando. A nave deve ter sofrido alguns danos. Eu disse enquanto me levantava lentamente. Ainda assim, duvido que algum compartimento esteja inundado ainda. A blindagem externa da nave parecia poderosa o suficiente para suportar um único golpe. Ainda assim, eu realmente não quero que isso seja um fracasso tão grande. Talvez eu precise ajudá-los um pouco. Tidal está até olhando para mim suplicante. Acho que ela sabe que eu seria capaz de ajudar. Eu apenas suspirei e soltei meu em. Obviamente eu precisava colocar intenção assassina nisso. A besta ficaria ainda mais assustada desse jeito. Se eu não trocasse vitalidade por poder, nem eu seria capaz de cobrir toda essa nave com meu em. Olhando ao redor, eu podia ver todos na mesa suando muito. Até Tidal estava nervosa, mesmo sabendo que eu não quero fazer mal a eles, mas acho que ela não consegue evitar. O amigo médico de Gon desmaiou antes que o monstro virasse as costas e fugisse. Eu podia senti-lo saindo do alcance do meu em. Rapidamente o retraí para dentro do meu corpo. Todos na mesa estavam em silêncio. Ninguém sequer respirava. Bem então, eu cuidei disso. Não precisa se preocupar. Eu disse com um sorriso. Ninguém sequer me olhou nos olhos. Mas Tidal se recuperou rapidamente. Quando eu estava prestes a sair da sala, ela perguntou. Ashton, o que você vai fazer agora? Acho que ela está se referindo à expedição. Eu expressei que estou indo para o continente negro. Bem, eu posso fazer a viagem sozinho. Não é tão longe daqui. Talvez uma semana navegando nessa velocidade. Eu disse com um sorriso. Nesse ponto, a maioria das pessoas na sala se acalmou. Kurapika ainda não me olhou nos olhos. É um pouco triste que eu não possa falar com ele, mas eu não vou abordá-lo pessoalmente. Eu sou o membro sênior aqui, ele é que deveria tomar a iniciativa, não eu. Por favor, tenha cuidado. Ela disse em voz alta. Eu podia ver Botobai levantar uma sobrancelha descaradamente. E eu entendo, eu faria o mesmo se isso não fosse sobre mim. Mas eu realmente odeio deixar alguém de quem gosto triste. Deus sabe que já fiz isso o suficiente. Claro, não estou em perigo, mas vocês ainda devem permanecer vigilantes. A ilha para onde vocês estão indo pode não ser tão perigosa quanto o continente real, mas ainda tem alguns predadores perigosos. Todos me olharam com interesse. Eu poderia te dar algumas informações sobre eles. Eu suspirei um pouco. Me dê um minuto. Eu rasguei o espaço, uma ação que fez todas as pessoas na sala me olharem chocadas. Bem, além de Kurapika e Tidal. Finalmente alguém reagindo a isso. É tão irritante ver as pessoas simplesmente aceitarem as coisas acontecendo porque elas são feitas por mim. Do espaço, tirei um livro grande. Todos pareciam curiosos dessa vez. Abri o livro no meio, como sempre. E estava obviamente vazio. Mas isso é só porque eu quero que seja. Não quero que eles vejam algo que não deveriam. Agora, encontrar espécies especificamente nesta ilha seria difícil. Se o livro não tivesse uma maneira de filtrar as informações mostradas. Puxei o marcador de seda e coloquei um pouco de NEM nele, pensando na ilha à nossa frente. Então, as páginas começaram a mudar. Lentamente a escrita se arrastou nas páginas dos lados. Imagens apareciam em todas as páginas com explicações acompanhando-as. Isso não era exatamente algo que você vê todo dia, pelo menos para os zodíacos. Eles ainda permaneceram compostos. Depois de virar algumas páginas lentamente, olhei de volta para os zodíacos. Eles pareciam estar paralisados em mim, esperando por respostas. Mas eles também não me perguntaram nada, nem por medo nem por respeito. Parece que você vai lidar principalmente com animais que também aparecem no Lago Mobius. Parece que algumas pessoas ficaram aliviadas ao ouvir isso. Pena que não terminei minha frase. Bem, versões melhoradas deles. Parece que eles apenas evoluíram em um ambiente mais hostil. Além disso, parece que uma família de Hellbells também fez seu ninho na parte norte da ilha. Sim, o alívio deles durou pouco. Mas ainda posso dar alguns conselhos a eles. Felizmente, essa é a única calamidade com a qual você precisa se preocupar. Você ficará bem, desde que não pise no pântano ao norte. Eles não vão nos atacar? Perguntou a senhora cobra dos zodíacos. Eles são altamente territoriais, não serão um problema se você ficar longe. Bem, há uma chance de eles migrarem, mas é baixa. Entendo. Obrigado pela ajuda, Ashton. Bem, acho que posso dar-lhes um último aviso. Não se deixem enganar pela aparência. Não há nada amigável ou pacífico nesta ilha. Os lugares bonitos são os perigosos. É tudo que posso dizer a eles por enquanto. É um aviso simples. Mas eu senti que sou obrigado a dar a eles pelo menos isso. Boa sorte. Nós nos encontraremos novamente eventualmente. Levantei-me e saí da sala, colocando o compêndio da caçada selvagem de volta no meu espaço vazio. Saí da sala. Agora tenho outro destino em mente. Ao espalhar meu notei algo bastante peculiar. Outro grupo de caçadores, similar em força aos zodíacos, está reunido em outro lugar nas camadas inferiores. Agora sou forçado a verificar.
Capítulo 114. Ponto de vista Ashton. E lá estava eu, caminhando em direção aos níveis mais baixos para descobrir mais sobre o encontro de caçadores com poderes decentes. Pelo menos eu presumo que eles sejam caçadores. Não é exatamente uma garantia. Ajudar a expedição antes foi mais um movimento impulsivo do que qualquer coisa. Não é como se eu realmente me importasse com isso. Mas também não tenho motivos para odiá-lo agora. Especialmente porque a expedição não está realmente indo em direção ao continente negro, o que a torna muito menos importante para mim. Eu provavelmente teria deixado isso para o seu destino de outra forma. Eu já os tinha ajudado o suficiente de qualquer maneira. Também havia tido uma pessoa que eu realmente não sei como descrever. Eu não a chamaria de amiga. Mais uma conhecida do que qualquer coisa. Mas eu a acho intrigante o suficiente. Ela tem momentos em que age perto de mim, outros em que nem fala comigo. No geral, acho que ela me considera uma espécie de amiga. Embora, isso possa ser só porque eu a ajudei bastante ultimamente. E não importa muito de qualquer forma. Duvido que eu a encontre muito no futuro. Ainda assim, fico pensando em como resolver quaisquer problemas que existam com Kurapika. Está bem claro que ele não está planejando falar comigo. Bem, talvez seja melhor assim. Eu o enganei para começar uma amizade. Honestamente, as coisas seriam muito melhores se eu fosse mais direto. Mas isso simplesmente não está na minha natureza. Cheguei aos níveis mais baixos enquanto estava imerso em meus pensamentos. Passei por uma parte obviamente amassada do navio, pessoas e trabalhadores estavam reunidos ao redor dela. Alguns sussurravam com medo, enquanto outros olhavam em choque enquanto a equipe de reparos avaliava os danos. Aparentemente não houve vazamento ou inundação devido ao ataque, mas certamente mostrou aos passageiros que o passeio não é tão seguro quanto anunciado. Todos. Não há necessidade de pânico. O monstro que nos atacou era poderoso, mas ainda assim foi afastado por nossa poderosa nave. Ótimo, aí vem os propagadores de propaganda. Bem, eu realmente não me importo se eles querem pensar que o monstro marinho foi afastado por isso. Não é realmente da minha conta. Quando cheguei à sala com a reunião interessante, ela já estava quase acabando. As pessoas estavam se levantando e se preparando para sair. Entrei de qualquer forma. Bem, a porta estava trancada, mas isso raramente me impediu no passado. Chutei a porta graciosamente, ela saiu das dobradiças e bateu na parede. Bom dia, eu disse com um sorriso. Todos na sala pareciam estar prontos para a batalha. Ah, também tem o Jing aqui. Legal. Quem é você? Como você conseguiu essa localização? Perguntou um homem gordo com cabelo cortado em tigela. Espera, a cabeça dele tem o formato de um ovo? Isso é interessante. Todas as pessoas na sala parecem interessantes, de fato. Uma garota que parece ter movimentos robóticos, vestindo um uniforme escolar. Há também uma mulher com o cabelo preso em 4 coques diferentes. Seus olhos estão estranhamente vazios. Há uma pessoa que parece um pouco com um elfo, mas não realmente. Ele tem cabelo branco longo. Há até um mesh pilotado. Esta é uma maravilha da engenharia. Bem, é provável que seja uma construção conjurada, mas parece ser bem poderosa. Tem um cara com um queixo quadrado e uma faixa de cabeça de chefe de sushi. Ele também está usando um avental, então ele provavelmente é o cozinheiro. Bem, há mais alguns, mas não me importo muito com eles. Já que Pariston e Jing estão aqui, presumo que este seja o grupo de expedição. Então, eles ainda estão planejando uma expedição. Jing deveria ter percebido que não estamos indo para o continente negro. Ele ainda deveria ter o livro de Dom. E isso significa que eles estão planejando abandonar a expedição falsa e ir em uma expedição real. Bem, poder para eles é a morte deles. A vida selvagem deve ficar muito mais ativa com a minha chegada. E como eles não podem fazer muita coisa comigo, eles terão que descontar suas frustrações nos outros. Primeiramente, meu nome é Ashton. É um prazer conhecer todos vocês. Estou aqui para me juntar à sua pequena expedição. Eu disse com um sorriso orgulhoso enquanto apontava ruidosamente para meu peito com meu polegar. Todos ficaram em silêncio e me observaram um pouco. Ninguém abaixou a guarda. O Mesh estava realmente se preparando para atirar em mim. Ah, acabei de elogiá-lo. Seria uma pena se eu tivesse que transformá-lo em sucata. Agora. Eu não sou um inimigo aqui. Eu disse com um sorriso. É hora de desempenhar um papel mais uma vez. Se eu puder chegar ao continente com eles, não terei que desperdiçar energia para explodir meu caminho até lá. Afinal, usar a Arca de Noé seria ainda mais desgastante para uma jornada tão pequena. É uma das condições da relíquia. Quanto maior a duração, menos custa. Esses caras aqui podem ser úteis por 1 ou 2 semanas. Ponto de vista Pariston Hill. Por que esse maníaco está aqui? Esses idiotas, mostrando os dentes para ele. Eles estão tentando nos matar? Bem, eles não têm como saber o que ele é. Felizmente, o monstro parece querer se juntar à nossa expedição. É fácil dizer que ele não está mentindo. Ele não precisa nos apunhalar pelas costas ou nos trair para nos matar. Se ele quisesse, já estaríamos mortos. Só posso supor que ele também esteja interessado em ir para o continente negro. Tenho certeza de que ele tem seus próprios motivos. Nossa toupeira, o macaco dos zodíacos, acaba de nos informar de sua presença na reunião deles. E também que o poderoso em que tínhamos acabado de sentir era de fato dele. Não me surpreendeu muito. Eu já sabia que ele é um monstro. Parece que Monk esqueceu de explicar como Ashton parecia. Ele só deu uma descrição básica. Então agora as pessoas na sala não o reconhecem. Parece que preciso consertar a situação eu mesmo. Todos, abaixem suas armas. Este homem é uma nova adição ao nosso grupo. Fui eu quem o convidei. Todos me olharam estranhamente. Acho que é porque não sou mais o segundo em comando da expedição. Jing tem esse título agora. Eles me olharam com ceticismo. Mas me ouviram. Eles não devem realmente apreciar que eu esteja dando ordens a eles. Mas também é para a própria segurança deles, e a minha.
Por que você não nos avisou sobre isso antes, Pariston? O Zamen, o chefe de sushi, pareceu ser o primeiro a reclamar. Essa pode ser uma situação problemática, mas é muito melhor do que perder minha vida. Bem, talvez eu tenha esquecido de anunciar a ele que eu iria a esta reunião. Eu tive um dia ocupado, afinal. Felizmente, este monstro é mais do que capaz de mentir. Acho que isso faz sentido. Alguém tão poderoso obviamente não seria um idiota. Eu tinha um monstro marinho para manter longe do navio. Ele disse enquanto esfregava a nuca com um sorriso. Acho que ele está colocando as cartas na mesa, hein? Faz sentido fazer as coisas desse jeito. Menos mal-entendidos e conflitos sem sentido. Mas isso também significa que as pessoas na sala agora sabem que ele também estava se encontrando com os zodíacos. Ele já deve saber que temos uma toupeira nos zodíacos. Caramba, até os zodíacos sabem. Agora vamos ver como ele joga isso. Capítulo 115. Ponto de vista Ashton. Todos pareciam vigilantes quando eu fiz essa afirmação. Eles certamente sentiram meu em antes. Acho que essa é a resposta apropriada. Eles provavelmente estão pensando no que teria acontecido se todos tivessem me atacado. É um pouco estranho que Pariston tenha decidido me ajudar, mas duvido que ele esteja planejando algo muito nefasto. Então era você? Perguntou Sushiman. Claro, o ataque dos monstros marinhos foi bem surpreendente. Embora não tenha sido nada muito perigoso. Eu disse com um sorriso estampado no rosto. Forte, disse a garota robótica usando um uniforme escolar. Eu podia ver alguma excitação escondida atrás de seu olhar frio. Acho que ela é do tipo que gosta de lutar contra oponentes fortes. Isso é. Agora, acho que podemos sentar e conversar um pouco, disse Jing, acalmando todos enquanto se sentavam em algum lugar da sala. Acho que ele sempre foi o tipo de líder, um pouco mais carismático que os outros e sempre amigável com estranhos. Também me sentei no sofá, bem ao lado da senhora de olhos vazios. Então, acho que deveríamos perguntar sobre o campo em que você é especialista, disse o homem com aparência de elfo, olhando para mim com um toque de curiosidade. Ele não se incomodou em esconder sua suspeita sobre mim. Bem, eu não tenho um campo de estudo específico, eu costumava desenvolver armas nucleares. Mas eu já estive no continente negro antes. Eu disse com um sorriso. Isso pareceu chamar a atenção de todos. Quando exatamente? Não ouvi Beyond mencionar nada sobre você na última expedição. O elfo de cabelos brancos está realmente fazendo muitas perguntas. Mas isso só significa que ele é capaz. Eles obviamente não confiam em mim nem um pouco. Todos eles estão me observando com cautela. Bem, eu estava na expedição com Isaac Netero. Foi há muito tempo, e eu era basicamente um clandestino. Eu disse com uma risadinha. Entendo. Você certamente não parece tão velha. Ele disse, mas não usou essa última parte como uma acusação. Usuários do NEM devem saber que as aparências enganam. Eu posso parecer que tenho 40 e poucos anos e ainda ser tão velho quanto, se não mais velho que o Netero. Também ajuda que eles já saibam que sou um poderoso usuário de NEM, então eles têm menos dúvida se sou ou não capaz de viver tanto tempo. Bem, estou feliz de ter você entre nós. Meu nome é Jing. Aquele com quem você estava falando é Moer, e este é. Jing continuou a me dizer os nomes de todos os presentes. A colegial robótica se chama Marione, o chefe de sushi se chama Uzamen, o robô se chama Golem. Falta de imaginação, mas tanto faz. O gordo se chama Macher, tem também um cara bem baixinho com um chapéu de cogumelo chamado Pecoteiro. Cara com cabelo cacheado chamado Curly, realmente quem deu nome a essas pessoas. Bem, meu nome é Ashton. Serei transparente com todos vocês. Todos olharam para mim por um momento. Estou viajando para o continente negro apenas para estudar as calamidades, então posso acabar me separando do nosso grupo depois de um tempo. Ser honesto aqui ajudará a evitar mal-entendidos mais tarde. Entendo. Bem, todos nós temos nossas razões para ir ao continente. Disse o elfo de cabelos brancos, Moer é seu nome. É compreensível. Disse Marione, ainda me olhando com uma pitada de curiosidade. Se ela for parecida com Netero, ela vai me pedir um spar assim que puder. Viciados em batalhas não são tão raros quando você olha para os usuários de NEM, eles são na verdade o maior grupo. Muitos usuários de NEM gostam de se sentir poderosos, e qual melhor maneira de sentir isso do que derrotar um oponente forte? Ainda assim, eu gostaria de fazer uma pergunta que tenho certeza que todos nesta sala estão curiosos. Desta vez Jing falou. Por que você estava participando da reunião com os zodíacos mais cedo? Bem, acho que os zodíacos realmente têm uma toupeira entre eles. Eu tinha minhas suspeitas, mas isso as confirma. Duvido que eu precise informar Tidal, eu já a ajudei o suficiente. É bem simples, na verdade, eu entrei na expedição por meio deles com uma identidade falsa. Então, obviamente eu precisaria falar com eles de tempos em tempos. Eu disse sem quebrar minha fachada calma. Mas por dentro, estou ficando um pouco irritado com todos os questionamentos deles. Embora eu possa entender por que isso está acontecendo. Eles não iriam querer um espião deles na equipe de expedição. Compreensível. Parece que Jing está satisfeito com minha resposta. E por último, você está ciente de que pode fazer do V5 um inimigo? Estamos indo sem a permissão dos governos mais fortes do mundo. Jing continuou. É legal da parte dele me dar um aviso. Acho que ele só quer ter certeza de que Pariston me informou sobre o estado das coisas quando ele me recrutou. O V5 não é um perigo para mim. Tenho imunidade política na maioria dos países. Minha pesquisa me dá bastante poder e influência. O V5 é a menor das minhas preocupações agora. Bem, eles eram o V6, mas o Império Kakin está passando por algumas mudanças recentemente. Então o país foi temporariamente expulso do V6, o que fez o nome mudar de volta para V5. Entendo. Então é um prazer tê-lo a bordo. Jing disse com um sorriso. Parece que a maioria deles não tem muito a acrescentar à situação. Moer parece não confiar em mim completamente. Mas ele não está demonstrando isso abertamente, o que é um progresso.
Agora, nós acabamos de falar sobre nosso plano de tirar Beyond da prisão. Pariston foi quem começou a falar em seguida. Ele ficou estranhamente quieto depois daquela ajuda inicial que ele me deu. Acho que eles querem que eu fique por dentro dos planos e operações deles. E resgatar Beyond é bem normal. Ele é supostamente o líder da expedição. Trabalharemos juntos com nosso espião para fazer isso. Como os papéis já foram estabelecidos, você não participará da operação. Pariston continuou. Ninguém protestou contra sua lógica, e eu pessoalmente não me importo. Não me importo de não participar. Além disso, não estou com muita vontade de fazer muita coisa até chegarmos ao continente. Vou aproveitar o meu tempo e relaxar um pouco. Capítulo 116. Ponto de vista Ashton. Pariston me contou um pouco mais sobre o plano deles para resgatar Beyond. Aparentemente, o cara é protegido por 3 membros dos Zodíacos o tempo todo. Bem, um deles é o espião deles. Os guardas estão permanentemente dentro da cela de Beyond. Acho que eles trocaram de lugar com alguns caçadores de confiança durante a reunião. O plano é que a toupeira ataque os outros 2, e espera-se que ela pegue um dos guardas de surpresa. Golem e Marione entrarão na sala e manterão o outro ocupado. Outra equipe invadirá as celas, ignorará a luta que acontece dentro da cela de Beyond e o libertará. Um plano simples não deveria realmente dar tão errado. Bem, tecnicamente pelo menos. Há algumas maneiras de isso dar errado. Por exemplo, se eles souberem sobre o espião. Kurapika deveria ter uma habilidade de detecção de mentiras. Ele deve ser capaz de identificar a toupeira com algum interrogatório. E acho que Tidal teria pensado em questionar seus aliados primeiro. De alguma forma, acho que essa operação será um pouco mais acidentada do que eles esperavam inicialmente. Golem e Marione devem ser capazes de lidar com 2 membros do Zodíaco sozinhos. Tenho certeza de que eles vão conseguir, mas vou esperar nesta sala de reunião deles. Só por precaução. Se a operação não for perfeita, eles podem ser encontrados e serão forçados a se separar da falsa expedição mais rápido. Caso contrário, eles correm o risco de serem pegos. Mesmo que sejam individualmente mais fortes que os guardas, eles ainda ficariam sobrecarregados se 300 deles começassem a derrubar a porta. Então, fui para o meu quarto enquanto os outros se preparavam para o resgate. Arrumei cuidadosamente tudo que ainda tinha lá dentro, incluindo a cama e algumas toalhas grátis. Agora, eu poderia simplesmente ir e esperar por eles na sala de reunião, mas seria um pouco rude simplesmente desaparecer assim. Acho que farei uma última visita a Momose. Bem, esqueça isso. Vou apenas escrever um bilhete e enviá-lo discretamente. Não acho que ela apreciaria uma visita cordial depois do fiasco que foi nossa última conversa. Ok, eu não sou muito bom em escrever cartas formais, mas eu deveria pelo menos tentar. Além disso, acabei de perceber o quão antiquado isso é, mas acho que sou um velho. Bem, serei um pouco mais honesto nesta carta. Espero que ela leia eventualmente. Para ser honesto, espero que ela jogue a carta fora ou a rasgue em pedaços. Mas ainda assim darei o meu melhor. É bem engraçado quando penso nisso. Eu nunca fui um bom amigo para ninguém. Eu era o recluso que precisava de um empurrão para passar tempo com pessoas que eram importantes para mim. Era a minha maneira de lidar com o fato de que eu viveria mais que todos na minha vida. No entanto, aqui estou eu, me esforçando em algo para alguém que provavelmente me odeia. Por que exatamente me faltou a percepção de dedicar esse esforço aos meus amigos quando chegou a hora? Bem, é melhor eu parar de lamentar meus erros. Não vou conseguir fazer nada se me distrair tanto, mas escrever não demorou muito. Foi feito assim mesmo, uma carta sincera, do tipo que faria Netero rir de mim. Talvez. Andei em direção ao quarto dela. Não é como se eu tivesse que me apressar tanto. A operação de resgate provavelmente levará 1 ou 2 horas. Ainda assim, fiz questão de permanecer invisível. Realmente não quero ser visto por aqui. Eu simplesmente entrei no quarto dela e deslizei a carta por baixo da porta. Não tem como os guarda-costas dela me notarem. Depois disso, eu simplesmente fui embora. Não precisa complicar mais as coisas. E assim, fiquei sem coisas para fazer. Acho que vou esperar por eles na sala de reunião. Narração ponto de vista. Enquanto Ashton voltava para terminar de perder tempo, Momose ainda estava ocupada chorando de autopiedade e olhando para o teto de seu quarto. Ela pensou que tinha superado a forma como havia arruinado seu relacionamento com Ashton. Mas quando ela estava prestes a sair do quarto e começar a procurá-lo, ela encontrou uma carta no chão, em frente ao quarto. Ela abriu com cuidado, olhando para cima com uma sobrancelha erguida. Mas então seus olhos se arregalaram quando ela percebeu quem era o remetente. Ela rapidamente começou a ler a carta. Querida princesa, estou escrevendo esta carta para informá-lo sobre minha partida da expedição. Tenho certeza de que você já está ciente de que eu iria partir da expedição ao chegar em terra. Pareceu apropriado para mim informá-lo sobre isso. Há muitas palavras que posso usar para descrever nosso último encontro, cordial não é uma delas. Eu não queria deixar por isso mesmo. Estou bem ciente das chances de você simplesmente ignorar esta carta depois de perceber que é minha. Mas espero que um dia você possa me perdoar. Por favor, cuide-se. Eu sempre protegerei você. Não precisa se preocupar com isso. Eu me certifiquei de que ninguém no Lago Mobius, ou no continente negro, será capaz de machucá-lo. Peço desculpas por não ser o homem que você pensou que eu fosse. Atenciosamente. Ashton, seu guarda-costas. A carta não era longa nem curta, mas deixou a garota ainda mais arrependida. A última parte pareceu uma adaga apunhalando seu coração. Ela sabia que Ashton não a culpava, mas saber que ele se culpava era ainda pior para ela. Ela ficou lisonjeada pelo fato de ele ainda estar protegendo-a e triste por ele não ter passado para pelo menos entregar a carta pessoalmente.
Ela entendeu que, pelo menos da perspectiva dele, ela o odiava. E isso era doloroso de ler. Dizer que a última interação deles foi menos que cordial, era ser muito generoso. Ela tinha dito coisas realmente ruins, coisas que ela queria poder retirar. Chamá-lo de assassino sem vergonha e monstro sem emoção, não era algo de que ela se orgulhasse. Ela queria falar com ele e, pior do que tudo, queria se desculpar. Mas não havia nada que ela pudesse fazer agora. Nada além de enxugar as lágrimas e voltar a sentar-se na cama, olhando para as paredes em transe, e relendo a carta uma e outra vez. Ela desejou ser uma pessoa mais forte, que pudesse sair correndo e procurar Ashton sozinha. Mas lá estava ela, sem conseguir se recompor diante do sentimento de culpa. Seu arrependimento só aumentaria com o passar do tempo. Esta carta deu a Momose 2 caminhos possíveis na vida. Ashton, sem saber, escreveu uma carta que se tornou uma encruzilhada em sua vida. Ela poderia se afogar em uma espiral de culpa e autopiedade sem fim, que um dia lhe traria uma ruína inevitável. Ou ela poderia se recompor, tornar-se uma pessoa mais forte, uma que pudesse andar por conta própria orgulhosamente, e procurar pela pessoa que amava. A escolha agora estava em suas mãos. Capítulo 117. Ponto de vista Ashton. Bem, esses caras certamente estão levando seu tempo com a missão de resgate. Mas novamente talvez eles tenham tido algumas complicações. Ainda bem que já me preparei para a partida. Tirei Pitou, se preciso esperar, é melhor passar um tempo com ela. Ela olhou ao redor um pouco. A mudança de cenário toda vez que ela sai do espaço vazio é um pouco desorientadora para ela. Ela ainda andou em minha direção e sentou no meu colo. Seu rabo se enrolou em minha mão enquanto ela se inclinava em mim e começou a roncar um pouco. Acho que ela quer descansar um pouco. Bem, aqui estava eu esperando falar com ela, mas isso também está bom, eu acho. Vou ficar aqui parado olhando para as paredes por alguns minutos. Eu me pergunto o quão longe o treinamento dela chegou. Está claro o suficiente que ela confia bastante em mim, mas eu não posso realmente saber com certeza antes que ela aprenda a se comunicar corretamente. Enquanto eu estava ali olhando para as paredes, a porta se abriu enquanto a equipe da expedição entrava correndo. Eles estavam em vários estados de ferimentos, mas nenhum parecia muito gravemente ferido. Bem, parece que o plano correu bem, eu disse com um sorriso irônico. Pitou acordou assustado com o som da porta batendo na parede. Dei um tapinha na cabeça dela e a fiz sentar imediatamente. Bem, houve alguns problemas, mas ainda conseguimos resgatar Beyond, disse Jing com um sorriso irônico. E por que você está aqui? Perguntou Beyond quando finalmente entrou na sala. Ele pareceu chocado ao me ver aqui, mas também havia um pouco de medo ali. Acho que nosso último encontro não foi realmente amigável. Oh, prazer em conhecê-lo também. Filho de Neteiro. Ele deu um passo para trás enquanto eu falava. É todo mundo. Preparem-se para Ru. Ele estava prestes a dizer algo estúpido. Então eu o interrompi. Ei, agora, é bem óbvio que eu entrei na expedição. Por que mais eu estaria aqui esperando por vocês? Eu disse enquanto o encarava. Ele acariciou um pouco a barba. Acho que faz sentido. Ele assentiu com um sorriso. Esse cara realmente deveria liderar uma expedição? Apesar de todos os seus feitos, do planejamento desta expedição e de todas essas conspirações nos bastidores, ele certamente é tão estúpido quanto o pai. Então, você se importa em explicar o que realmente aconteceu? Perguntei da minha posição sentada. Pitou ainda estava sentada no meu colo. Ela estava recebendo alguns olhares estranhos. Mas eu realmente duvido que ela se importe. Ela parece querer voltar a dormir. Bem, parece que os zodíacos estavam esperando que algo assim acontecesse. É sem brincadeira. Eles eliminaram nosso espião rapidamente e então chegaram reforços enquanto Marione e Golem lutavam contra os outros 2 membros que protegiam Neteiro. Marione parecia estar bem, mas Golem parecia estar sem um braço e tinha alguns arranhões na superfície. Ótimo. Então, imagino que você também foi seguido até aqui. Eu disse enquanto meu rosto se transformava em uma carranca. Tirei meu casaco, terno e gravata, deixando apenas as calças e a camisa. Eu rasguei o espaço aberto e coloquei todos eles, incluindo Pitou. Ela pareceu um pouco confusa, mas posso explicar as coisas para ela depois. Bem, não deveríamos ter sido seguidos. Eu tomei cuidado extra com o ambiente enquanto recuávamos. Claro que tomei. Peguei uma máscara clássica de ópera sorridente do meu espaço vazio e a coloquei. Meu cabelo mudando de cor para branco. Você tem certeza disso? Sinto que tem muita gente no seu encalço. Eles imediatamente ficaram vigilantes. O pânico deles é evidente, a situação é muito mais confusa do que eu esperava. Acho que eles recuaram às pressas depois que conseguiram libertar Beyond. Os zodíacos devem ter tido um jeito de rastreá-los até aqui. Não há outra explicação para essa situação, essas pessoas parecem capazes o suficiente. Também preciso pensar em qual arma posso usar para não revelar minha identidade. Seria um pouco irritante para Tidal descobrir que estou cooperando com traidores. Parece que precisamos nos separar. Precisamos estabelecer um local de encontro em algum lugar no novo continente. Beyond foi o primeiro a dar uma sugestão rápida. O problema é que esta ilha é inexplorada. Para estabelecer um ponto de encontro seria necessário já conhecer uma localização nela. Poderíamos simplesmente pegar um navio de atracação e partir para o continente negro. Minha sugestão pareceu ser mais popular do que Beyond's. A maioria da equipe assentiu. Mas isso significaria que alguns dos membros de apoio não conseguiriam. Disse Jing com alguma preocupação. Não temos muito tempo para debater sobre isso. Eles estão aqui. Eu disse enquanto corria em direção à porta e puxava o membro mais próximo para fora do caminho. A colegial robótica Marione. Seu local anterior foi imediatamente destruído por um grande martelo, enquanto a porta foi imediatamente quebrada em pedaços. Botobai, o dragão, parece ser o primeiro a entrar na sala.
mas o resto dos zodíacos estão no seu encalço. Todos os membros da expedição estão se preparando para a batalha. Que bagunça, eu disse enquanto soltava Marione. Ela olhou para mim um pouco, ela não parecia nem um pouco grata. Eu poderia ter cuidado disso. Foi o que ela disse. Claro, de nada. Arregacei as mangas da minha camisa olhando para Botobai e o leão dos zodíacos. Claro, agora eu vou pegar esses dois, eu disse enquanto apontava para eles. Então imediatamente comecei a correr para eles. Os outros membros da expedição também estavam enfrentando membros do Zodíaco. Além de lutar contra Tidal, Jing e Pariston enfrentaram o Homem-Vaca e a Senhora Cobra. Não posso realmente usar as técnicas da família Zodiac, mas ainda tenho algumas opções. HMPH. Vamos ver você tentar. Botobai bufou enquanto erguia seu martelo acima da cabeça. Rapidamente condensei meu Nen em um martelo meu e o levantei para encontrar o dele. Ele cobriu sua arma com um pouco de Nen também. O contato criou uma poderosa onda de choque, empurrando o tigre um pouco para trás e afastando alguns dos membros ao redor. Ele é muito mais poderoso do que eu esperava, mas acho que ele é o membro mais velho dos zodíacos. Ele também parece bastante chocado com minha força. O tigre baixo, acho que o nome dele é Kanzai, imediatamente correu até mim depois de se recuperar, tentando arranhar meu peito. Rapidamente soltei meu martelo, quebrando o impasse com Botobai enquanto dava um passo para trás. Seu martelo atingiu o chão 1 centímetro à minha frente, sacudindo o chão e quebrando. Minhas mãos foram imediatamente cobertas de Nen. Eu moldei em uma garra. Eu encontrei a garra do tigre com a minha. Eu rapidamente o empurrei para trás, chutando seu torso e o mandando voando pela sala. Botobai foi rápido em trazer seu martelo para o meu lado. Seu golpe quase me atingiu, mas consegui levantar minha mão e formar um escudo de torre sobre ela em menos de 1 segundo, bloqueando perfeitamente seu ataque enquanto minhas pernas deslizavam no chão. Olhei em volta por um tempo. Todos os membros da expedição estão presos lutando contra os zodíacos. O único membro faltando é o macaco, que eu presumo que era a toupeira. Parece que preciso criar um caminho de fuga sozinho. Capítulo 118. Narração ponto de vista. Enquanto Ashton examinava a sala procurando uma rota de fuga, Kanzai rapidamente correu em sua direção novamente. Sua mão com garras se estendeu para extensões muito maiores. Sua garra parecia ser ainda maior que seu corpo. Seus olhos ficaram vermelhos quando ele entrou em frenesi e começou a golpear em direção a Ashton. O cientista mascarado rapidamente transformou o escudo da torre em um escudo, bloqueando todos os ataques de Kanzai com uma mão enquanto recuava. Tudo até que outro golpe de martelo veio do seu lado. Desta vez, bloquear o malete de Botobai com um construto nem seria bem difícil. Então Ashton foi forçado a usar outro Atsu, aspecto do vento. Concede ao seu Nen as propriedades do vento. Na verdade, é isso que o velho cientista mais usou em seu tempo no continente negro. Ele parou de usá-lo em algum momento, pois explosão parasitária se tornou seu favorito. Ashton criou uma cúpula de vento girando rapidamente ao seu redor e empurrou suas mãos para frente. A cúpula se expandiu violentamente e fez os dois membros do zodíaco voarem. Kanzai rolou no ar e cravou suas garras no chão, parando. Botobai não era tão hábil, mas ainda conseguiu cravar suas pernas no chão. O vento soprava continuamente na direção deles, tentando afastá-los. Também afetou algumas das outras lutas. Ele conseguiu pegar Beyond e Tidal de surpresa e quase os esmagou contra uma parede. Jing e Pariston foram diretamente mandados voando. Seus oponentes Gel, a cobra dos zodíacos, e Misaiston Nana, o boi dos zodíacos, foram ambos mandados voando na mesma direção. Marione e Golem não foram afetados pela poderosa rajada de ar, mas seus oponentes Kurapika e Sakshu Kobayakawa, o cavalo dos zodíacos, ficaram momentaneamente distraídos, o que permitiu que os membros da expedição dessem alguns golpes baratos. Não que eles tenham sido de muita ajuda, já que Kurapika rapidamente curou os ferimentos dele e de Saisho. Botobai e Kanzai se recuperaram do forte empurrão, pois o vento parou de tentar empurrá-los para trás. Em vez disso, Ashton fez um movimento de puxar com a mão e Botobai sentiu uma estranha onda de vento empurrá-lo em direção ao cientista mascarado. Era poderoso, e Botobai não estava preparado para resistir. Ele estava voando em direção a Ashton a uma velocidade ridícula. Mas ele não era um novato em luta. Ele usou essa oportunidade para balançar seu martelo em direção a Ashton mais uma vez, usando o momento do puxão para fortalecer seu golpe. Ashton esperava algo assim. No entanto, em vez de desviar, ele decidiu tancar com seu ombro, usando o rio e colocando uma porcentagem decente de seu Nen em seu ombro. Quando o martelo de Botobai atingiu o ombro de Ashton, o punho de Ashton cravou-se no abdômen de Botobai. Ambos os ataques pareciam devastadores. Botobai foi instantaneamente lançado voando para trás em direção a Kanzai, que estava correndo para ajudá-lo. E Ashton foi jogado para o lado, colidindo diretamente com a parede atrás dele. Embora ambos os golpes tenham feito contato, o dano foi muito maior para Botobai, já que seu Kin não foi forte o suficiente para se defender do punho de Ashton. Nenhum dano real foi causado ao ombro de Ashton, mas o golpe o fez voar na direção que ele desejava. A parede com a qual ele colidiu estava conectada ao exterior. Era uma camada extremamente espessa de aço e minerais, com pelo menos 20 metros de profundidade. Mas estava acima do nível da água, e o plano de fuga de Ashton era bem simples. Vou derrubar esse muro e arrastar todos os membros da expedição comigo. Não era de forma alguma inatingível. Então, ele se virou. Ele cobriu todo o seu braço com Nen, pois ele foi fortalecido a graus repugnantes. Ele socou com força suficiente para ser sentido por todo o navio. O metal duro dobrou e torceu em volta do seu punho. O primeiro soco não foi o suficiente, mas os zodíacos perceberam seu plano. Era semelhante à marca que o monstro marinho deixou em um lado do navio, mas ainda não era o suficiente.
Kurapika imediatamente enviou uma corrente em sua direção. Ashton rolou para o lado enquanto a corrente também atingia a parede danificada. Ainda não era o suficiente para quebrar. Pare, ó! Gritou Tidal. Beyond riu enquanto continuava a mantê-la ocupada. Beyond estava gostando bastante do caos da situação. Ainda era um pouco irritante para ele que Tidal o estivesse segurando no lugar tanto tempo, mas a mulher ainda era poderosa o suficiente para lutar com seu pai, então não era surpresa que ele não seria capaz de derrotá-la facilmente. O carneiro dos zodíacos, Jinta, foi rápido em agir. Ele correu em direção a Ashton, ignorando seu oponente anterior enquanto seu nem se transformava em chifres. Seu tamanho enorme o fazia parecer um trem avançando em direção a Ashton. Sua velocidade não condizia com seu tamanho, pois ele era muito mais rápido do que Kanzai havia sido em seu frenesi. Ashton não ia deixar que isso distraísse muito. Ele deu outro soco na nave enquanto a parede quase quebrava. Então, ele pulou sobre Jinta, chegando até a pisar em sua cabeça. O passo foi forte o suficiente para fazer Jinta perder o equilíbrio, seus chifres cravando-se no chão e seu corpo colidindo com outra parte da parede torta. Ashton, vendo que o muro estava prestes a cair, decidiu dar-lhe um último empurrão. Usando o aspecto do vento, ele criou um poderoso canhão de ar que empurrava tudo na frente dele. Ele estendeu as palmas das mãos para frente enquanto a pressão do vento dobrava o aço e o esticava ainda mais. Finalmente ele teve o suficiente. Ele cedeu quando a parte diretamente na frente das mãos de Ashton quebrou. Ele olhou para todos os membros da expedição e usou o vento para puxá-los todos em sua direção. Até mesmo aqueles que tinham sido eliminados da luta. Beyond riu ao perceber que a fuga deles estava garantida. Ele lançou um último olhar altivo para Tidal e os zodíacos enquanto toda a expedição voava para fora do navio. Ashton usou seu Atsu para voar com os membros por um bom tempo, até que a baleia negra não estava mais à vista. Então, ele abriu o espaço e tirou um pequeno veleiro do seu depósito. Tinha apenas cerca de 25 metros de comprimento e cerca de 9 de largura, uma profundidade de cerca de 8 metros. Ele colocou todos os membros no veleiro e desembarcou nele também. Agora, tudo o que eles precisavam fazer era navegar em direção ao continente negro. Bem, talvez conseguir um barco melhor primeiro. Capítulo 119. Ponto de vista Ashton. Assim que pousei no meu veleiro, olhei para a equipe de expedição. Todos estavam feridos de alguma forma. Só Beyond parecia estar bem, e acho que fui eu quem machucou Jing e Pariston. Mas isso não importa. O Zamen, o chefe de sushi, foi nocauteado durante a luta. Ele acordou no meio do voo em pânico. Bem, isso foi um pouco inesperado. Ele disse enquanto olhava ao redor e se agarrava à nave como se sua vida dependesse disso. Este navio não é exatamente grande o suficiente para 14 pessoas? Bem, mas não haverá muita privacidade. Também perdemos todos os membros de apoio. Definitivamente teremos complicações no continente, disse Beyond enquanto coçava sua barba. De fato, toda a equipe foi necessária para uma expedição tranquila. Jing também parecia bastante preocupado. Poderíamos seguir a baleia negra e extrair os membros depois que eles chegassem à Terra, disse Muer, o elfo. Mas esse navio é capaz de alcançar a baleia negra? E como vamos procurar nosso povo no novo continente que eles estão explorando? Perguntou Curly enquanto levantava seus óculos rachados com uma mão. Posso usar meu Atsu de vento para impulsionar o navio? Respondi a primeira pergunta. A segunda não é da minha conta. Eu realmente não gosto deste veleiro. Mesmo com meu Atsu de vento, só chegaremos ao continente negro em cerca de 3 semanas a partir da nossa localização atual. Eu esperava que a expedição tivesse seu próprio barco preparado, mas acho que os zodíacos arruinaram alguns dos planos deles. As velas só conseguem suportar uma certa força do vento. Acho que nossa melhor aposta seria chegar à ilha e contatá-los discretamente. Também precisaremos de um navio maior. Beyond finalmente se apresenta como líder. Bom, acho que vou nos guiar em direção ao novo continente. Vocês podem ir se recuperar, eu disse enquanto começava a andar em direção ao volante. Espera, Ashton, você também não se machucou? A maioria de nós lutou com cuidado, mas você levou alguns golpes. Jing parece estar preocupado comigo. É bom ver isso. Estou bem, não sofri nenhum dano real, eu disse com um sorriso enquanto tirava minha máscara de ópera e meu cabelo voltava a ficar preto. Entendo. Ele disse enquanto olhava para o resto do grupo. Eles já haviam tomado suas posições ociosas. Alguns estavam aplicando bandagens em si mesmos. Ainda bem que este navio tem 2 kits de primeiros socorros. Assim, desculpe por pegar você no meu ataque. Jing pareceu apreciar meu pedido de desculpas. Para ser honesto, já faz um tempo desde que eu disse essas palavras sinceramente. Mas eu me sinto mal sobre isso, especialmente depois que ele demonstrou alguma preocupação com meu bem-estar. Pariston também olhou em nossa direção, mas eu realmente não me importo com ele. Jing também foi e sentou em algum lugar. Ele não está tão ferido assim, mas ainda é preciso descansar um pouco. Então, quanto tempo vai levar para chegarmos ao novo continente? Perguntou Beyond. Ele ainda está cheio de energia. Acho que ele deve ser tão forte quanto Netero era na juventude. Ou pelo menos um pouco próximo disso. Duvido que ele tenha tido o mesmo impulso de se tornar o mais forte que Netero teve. Levará pelo menos 1 dia e meio. Eu posso nos acelerar, mas esta nave não consegue lidar com tanta velocidade. Eu disse enquanto olhava para ele. Ele é muito menos irritante quando não tenta me irritar. Entendo. A essa altura os zodíacos e os caçadores já devem estar explorando o novo continente. Ele realmente gosta de coçar a barba quando fala. Acho que é como um tique nervoso. Podemos usar isso como uma oportunidade para roubar um navio melhor da baleia negra. Eu posso lidar com o roubo de navios enquanto vocês entram em contato com seu povo. Eu disse enquanto mantinha minha visão fixa no mar à frente.
É bom manter a vigilância nessas águas. A baleia negra não teve realmente problemas com geysers subaquáticos enviando pedras para ele, mas este navio terá esse problema. As águas ao redor dessas partes também são muito violentas, propensas a constantes mudanças climáticas e tempestades de raios. Entendo. Podemos nos revezar no comando do navio. Sei o quão perigosas as águas podem ser. Oh, ele está se voluntariando para ajudar. Que legal. Obrigado, garoto. É bom ver você tão ansioso para ajudar. Eu disse com um sorriso. Não me chame de garoto. Ele disse, todo bravo. Tenho quase certeza de que ele quase arrancou a própria barba. Oh, por favor. Eu costumava te chamar de pai e filho o tempo todo quando o conheci. Vocês dois têm reações parecidas. Ele coçou a nuca, confuso. Entendi. Só me ligue se precisar de ajuda. Ele saiu correndo agindo todo envergonhado. Apesar de toda a sua conversa desrespeitosa com os zodíacos, seu pai ainda deveria ser uma figura enigmática. Algumas frases dele forçaram todos os caçadores e governos do mundo a cessar todas as expedições planejadas para o continente negro. O homem era altamente respeitado e influente. Ainda assim, seu desejo por aventura parece ser muito grande. Como ele decidiu se aventurar e planejar uma expedição pelas costas de seu pai? Duvido que Netero ficaria tão bravo, mas ele certamente não ficaria satisfeito. Esta é a segunda vez que esse pirralho desrespeita Netero e vai para o continente negro. É um pouco engraçado agora que penso nisso. Tanto o filho quanto o pai foram atraídos para minha terra natal como mariposas para uma chama. Netero se tornou sábio rapidamente e percebeu que não havia muito o que se ter ali. Mas Beyond parece estar procurando por algo ali. Duvido que ele seja do tipo que se importa com os avanços da humanidade. Ashton, você está com fome? Já passou tanto tempo? Algumas horas voaram comigo olhando preguiçosamente para o mar e relembrando como um velho. Claro, Jing, só me dê um minuto. Eu disse enquanto olhava para o céu. As nuvens negras são um mau presságio para todos os pescadores e capitães de navios. E elas parecem estar se reunindo rapidamente acima de nós. O resto dos passageiros também notou a mudança no clima. As ondas estavam lentamente se tornando mais violentas conforme o vento ganhava ritmo. Levantei uma mão e criei uma cúpula de vento ao redor do navio. Passar por essa tempestade seria um pouco irritante. E soprar as nuvens para longe seria um pouco cansativo demais. Então, a melhor solução é submergir o navio por um tempo. Eu arrastei o navio para baixo d'água, controlando o ar e gerando propulsão usando o oxigênio encontrado na água. Depois disso, deixei o navio seguir em frente por um tempo. O resto olhou para mim um pouco surpreso e um pouco irritado. Talvez eu devesse ter anunciado a eles que o navio se tornaria um submarino antes. Bem, então vamos comer, eu disse a Jing enquanto caminhava em direção ao grupo. Eles ainda pareciam um pouco confusos. Acho que uma pequena explicação os ajudaria um pouco. O domo de ar pode nos proteger da maioria das ameaças, eu disse com um sorriso. Minha resposta à pergunta silenciosa deles pareceu ser satisfatória o suficiente. Acho que preciso me acostumar a trabalhar em equipe. Realmente já faz muito tempo, brigas de equipe não contam. Capítulo 120. Ponto de vista Ashton. Eu conduzi o navio debaixo d'água por cerca de 3 horas até que o céu relaxou e deu lugar ao sol. Durante esse tempo, Jing e Beyond às vezes vinham e conversavam comigo, apenas revisando os planos e perguntando se estava tudo bem do meu lado. Foi um pouco engraçado ver o alívio nos rostos de alguns caçadores quando o navio finalmente saiu da água. Depois de tirá-lo da água, troquei de lugar com Beyond momentaneamente. Ele sabe a direção e sabe o que fazer, então não preciso me preocupar com ele estragando as coisas. Durante meu intervalo, fui falar com alguns dos membros da expedição. Apenas alguns pareciam realmente querer falar comigo. O chefe de sushi Uzamin acabou de me agradecer por tirá-lo da luta. Ele estava um pouco envergonhado por ter perdido. Outro membro que falou comigo foi obviamente Jing, que parece ter uma opinião decente sobre mim. Acho que ele não sabe que eu explodi as pernas do filho dele, mas ele sabe que eu ajudei a salvar sua vida. Então é por isso que ele é um pouco mais acolhedor do que os outros membros. Bem, também tem o Pariston, que eu gosto de ver se contorcer sempre que finjo dar um passo em sua direção. É bem claro que ele tem medo de mim por algum motivo, mas ainda não me lembrei do porquê. Marione só falou comigo para me dizer que ela poderia ter continuado lutando, e que nós teríamos vencido se eu não tivesse afastado todo mundo. Acho que ela percebe que vencer naquela situação não significaria nada. Teria apenas enfraquecido ambos os grupos antes de suas respectivas expedições. Mas ela é um pouco orgulhosa demais para admitir que eles estavam em uma posição realmente ruim. Se aquela luta continuasse, os reforços do Zodíaco teriam chegado, e a situação teria sido muito mais complicada. O grupo de expedição teria sido lentamente sobrecarregado sem mim lá de qualquer maneira. Botobai e Kanzai individualmente poderiam ter se mostrado perigosos para a maioria dos membros das expedições. Moera ainda estava muito imerso em pensamentos para se envolver em conversas. Ele disse que está ocupado pensando em uma maneira de contatar os outros membros de apoio da expedição. Os telefones não são realmente úteis, e apenas alguns membros puderam ser contatados por walkie-talkies e outros dispositivos. Bem, vou deixar que eles descubram essas coisas. Não estou a fim de ajudá-los com tudo. Curly estava apenas relaxando. Ele não estava tão ferido, apenas cansado. Aparentemente, ele teve um papel nas lutas anteriores antes de chegarem à sala de reunião. Ele disse que ia tentar dormir um pouco. Ele foi muito simpático, então decidi dar a ele uma das minhas muitas camas. Ele ficou agradecido, até mesmo dizendo que adoraria me perguntar algumas coisas sobre o continente. Ele é um estudioso, aparentemente. Masher, o gordo com cabeça de ovo, já estava dormindo. Acho que ele achou viajar debaixo d'água bem relaxante. Golem nem quis reconhecer minha presença. Bem rude, mas eu realmente não deixei isso me afetar.
Acho que já percorre um longo caminho porque se isso tivesse acontecido há um ano, eu teria jogado fora aquela lata e a usado como âncora. E isso é bom, meu temperamento nunca foi bom de se ter. Ele sempre me fazia fazer coisas por impulso e alterava muito minhas decisões. Quando penso nisso, eu poderia facilmente ter percebido que o Rei Formiga era perigoso em nosso primeiro confronto, quando ajudei a curar aquela garotinha. Mas eu me recusei a admitir que uma formiga poderia ser perigosa para mim. Caso contrário, eu tinha muitas maneiras de me preparar para lutar contra o rei em seu estado de poder, mesmo sem minhas relíquias. Só me faltou cautela. Bem, chega disso. Este não é realmente o momento para tais pensamentos. Tenho um navio para cuidar. Viajamos assim por 2 dias. Beyond e eu nos revezávamos constantemente no comando do navio e no descanso. Na verdade, não dormi porque não preciso. Curly também estava mais do que feliz em conversar comigo a noite toda. Nós dois somos pessoas muito prolixas quando queremos ser. Ele me contou sobre suas realizações acadêmicas e eu lhe contei sobre os inúmeros avanços nucleares que havia feito. Por fim, nossa conversa mudou para o continente. O que ele ficou extremamente feliz em ouvir. Inúmeras espécies estão espalhadas por aquele lugar. É praticamente inexplorado pela humanidade. Ele apenas assentiu. Ele não se preocupou em me dizer que já sabia disso, pois percebeu que era apenas o começo. Passei muitos anos lá e posso contar muito sobre as áreas em que vivi. O continente é grande demais para um único homem explorar. É por isso que também duvido que Dom tenha conseguido terminar sua jornada. Mesmo que ele não tenha perecido, leva uma quantidade perversa de tempo só para andar por todo o continente. Então, você morou lá? Ele perguntou, um pouco surpreso. Acho que não contei a esse grupo que sou nativo só Beyond sabe. Bem, não vai doer muito contar a esse cara. Claro, eu vivi lá a maior parte da minha vida. Só vim aqui com o pai do Beyond muito mais tarde. Eu disse com um sorriso. Ele pareceu um pouco surpreso. Então você deve ser bem velho. Pensei que tivesse uns 60. Mesmo parecendo ter 40. Ele parecia estar bem envergonhado por não ter adivinhado minha idade. Não é como se você tivesse alguma maneira de saber. Não é como se eu agisse como um avô o tempo todo. Entendo. Você gostaria de me contar como era viver lá? Ouvi muitas coisas sobre o lugar, mas poucos o chamaram de hospitaleiro. É bom ver sua curiosidade. Muitas pessoas estão com muito medo de fazer perguntas ou muito desinteressadas. Bem, eu também não teria falado sobre isso com ninguém no passado. Bem, comecei a explicar algumas partes da minha experiência com o continente para ele. Não mencionei que os monstros costumavam ser amigáveis. Deixei muitas coisas de fora da minha explicação. Na verdade, eu não queria contar todos os meus segredos para esse cara. Só falar algumas coisas sobre a flora e a fauna que eu tinha experimentado pessoalmente. Ele também não perguntou muito profundamente sobre coisas mais pessoais. Nossa conversa continuou por um bom tempo até que a manhã chegou e Beyond assumiu meu turno. Curly dormiu durante o dia. Finalmente chegamos ao novo continente, alcançando a baleia negra no processo. Eles definitivamente nos notaram em seus radares. Mas não havia muita atividade do grande navio. O plano de ação deles é enviar caçadores para investigar e limpar algumas terras enquanto os passageiros esperam na baleia negra. O navio em si é grande demais para atracar na costa. Eles estão usando outros navios para transferir pessoas para o novo continente. Eu pegarei um desses navios em breve. Os outros decidiram começar a procurar os membros que não eram fáceis de alcançar. Enquanto eu decidi ir e pegar o navio, não havia muito mais o que fazer além de relaxar e aproveitar um pouco de sol. Capítulo 121. Narração ponto de vista. Ashton foi rápido em assumir o controle de um navio, ele fez alguns clones e o conduziu até a costa perto de onde o veleiro menor estava anteriormente. Ele não teve nenhuma dificuldade. Ele obviamente usava sua máscara enquanto fazia isso. A máscara era de fato outro objeto que poderia ser encontrado dentro da bolsa do trapaceiro. Permitia que uma pessoa mudasse livremente a cor do cabelo e a voz. A bolsa do trapaceiro era cheia de itens, alguns tinham similaridades entre si, e nem todas as suas habilidades eram incríveis. Esta máscara de ópera era uma das habilidades mais simples que a relíquia tinha. Também era simples de usar. Agora, enquanto Ashton roubava a nave, o resto da equipe de exploração estava reunindo seus membros de onde quer que pudessem. Eles tiveram sorte que alguns deles sabiam a localização uns dos outros, ou pelo menos a direção geral que precisavam seguir para encontrar outros membros. Depois de algumas horas, a equipe da expedição foi formada. Eles cuidadosamente fizeram seu caminho de volta para a costa, onde sabiam que encontrariam seu navio. O navio que Ashton havia escolhido era um cortador real pertencente ao Império Kakin, com 133 metros, 439 pés, de comprimento. Um navio com um total de 42 velas. Estava abastecido com comida e suprimentos. De longe, um dos maiores veleiros do Lago Mobius. E Ashton roubou com pouca dificuldade. Ele foi obviamente seguido no começo, mas ele usou o aspecto do vento para empurrar os navios que se aproximavam para trás repetidamente, até que eles simplesmente desistiram depois de 2 ou 3 horas. E assim, a equipe da expedição se reuniu e tinha uma grande nave. Ashton fez seus clones tripularem a nave e começaram a dirigi-la em direção à sua terra natal. A viagem ainda levaria pelo menos uma semana, então havia tempo suficiente para conversar mais tarde. Durante a viagem, Ashton e Beyond continuariam se revezando no volante, ambos sendo capitães de navios capazes. No entanto, os clones de Ashton não precisavam realmente de uma pausa, então eles ainda estavam comandando a nave. A jornada durou quase tanto quanto o esperado. Ashton passou esse tempo conversando mais com alguns membros da expedição.
E especialmente Curly, que estava sempre tomando nota sobre os biomas estranhos que Ashton lhe contava. No entanto, como o continente é vasto, há uma grande chance de que a expedição nem chegue a nenhum dos lugares que Ashton descreveu. Eles chegaram ao continente negro durante o dia. Todos estavam acordados e bem descansados. Todos estavam olhando para ele com uma mistura de emoções. Como os predadores gigantescos eram facilmente vistos do mar. As florestas tremiam a cada passo que davam. As árvores pareciam balançar sem vento. Seus galhos envolviam animais menores e suas cascas esmagavam tudo e viravam fertilizante. A cena não era bonita. E Ashton também não estava exatamente satisfeito com o que estava testemunhando. Mas era tão ruim quanto ele se lembrava. Então ele ainda estava composto. Ponto de vista Ashton. Bem, este lugar é uma bagunça. Está bem claro que as coisas não se acalmaram muito na minha ausência. Mas, de novo, não é como se eu esperasse que tais coisas acontecessem. Eu guiei o navio para a costa usando o meu Atsu de vento. Acho que é aqui que nos separamos, eu disse, olhando para os principais membros da equipe da expedição. Curly parecia bem triste. O resto não pareceu se importar tanto assim. Jing apenas assentiu enquanto Beyond me desejou boa sorte. Esses três foram os únicos com quem consegui falar durante toda a viagem. Tenha uma boa viagem, eu disse enquanto voava em uma direção aleatória. Preciso encontrar uma certa ameaça agora mesmo. Esta área é um pouco perto de onde a segunda expedição desembarcou. Bem, não muito perto, isso é no leste do Lago Mobius. A segunda expedição desembarcou no norte. Mas eu posso facilmente chegar a esse ponto de pouso deste lugar. Levaria apenas alguns dias de voo. Isso significa que devo encontrar Brion, a arma botânica, pois ela está um pouco perto. Lembro-me dos textos dizendo que eu deveria encontrá-lo nas ruínas de uma antiga cidade labiríntica que fica a 400 quilômetros em uma floresta. Brion é uma das calamidades mais perigosas a aparecer no continente negro. Na aparência, é basicamente uma grande esfera em cima de um corpo humano. Apenas 2 pessoas sobreviveram à segunda expedição, e a descrição que elas fizeram de Brion é extremamente incompleta. Brion é considerado o guardião das ruínas daquela cidade labiríntica, extremamente agressivo e obviamente territorial. Pelo que entendi, sua habilidade tem muito a ver com manipular a natureza. Isso não foi realmente registrado em lugar nenhum, mas lembro-me do meu professor nem dizendo algo sobre uma bolha de carne que assumiu minha aparência e manipulou as florestas em seu rastro. Preciso ter cuidado, essa coisa não será tão fraca quanto o Elbel. E se sua habilidade é manipular a fauna, então é ainda mais perigoso no continente negro do que em qualquer outro lugar. Ainda assim, eu poderia procurar por outra calamidade no caminho, pois houve outra avistada no Nordeste. Papi, a besta que mantém humanos. É conhecido por manter humanos como animais de estimação. É intitulado Uma Troca entre Vida e Prazer que tem muito a ver com suas habilidades. Ele coloca os humanos em transe quando insere algum tipo de antena nos crânios de suas vítimas humanas. A vítima então encolhe até ficar do tamanho de uma boneca e, segundo relatos, ela fica em um estado constante de euforia. Pelo que li recentemente, Papi supostamente estava localizado em uma cadeia de montanhas em algum lugar a noroeste do Lago Mobius. Mas vítimas de Papi foram encontradas no Lago Mobius também. Ninguém sabe realmente como a fera se parece, já que ninguém jamais conseguiu dar uma olhada nela. As 7 pessoas que sobreviveram só conseguiram porque fugiram quando todos os outros estavam morrendo. Então, qual deles eu devo visitar primeiro? Para ser completamente honesto, Papi não é tão interessante assim para mim. Mas esse ser certamente guarda alguns segredos. Todas as calamidades parecem estar protegendo algo. Ou eles constroem seus territórios em torno de algo que é importante. Ai era a única exceção a essa regra, pois eles não eram realmente territoriais e se apegavam a outros seres. Acho que vou dar uma olhada no Papi primeiro, pois seria um pouco tolo voltar atrás. Bem, tenho que começar de algum lugar, e essa jornada parece que vai levar muito tempo. Capítulo 122. Ponto de vista Ashton. No final, decidi ir em direção à cordilheira para procurar Papi. Levará alguns dias, mas acho que é melhor se eu os levar na ordem correta de aparição. Papi foi o primeiro, depois Brion. Depois disso, vou procurar o ninho original dos Elbels e a caverna onde encontramos Ai pela última vez. Alguns deles ainda devem estar lá. Agora, método de viagem. Acho que a solução mais segura é usar as asas de Ícaro. Não consigo esconder minha presença quando uso o aspecto do vento, e me impulsionar com explosões pintará um alvo ainda maior nas minhas costas. Atualmente estou vestido com minhas vestimentas usuais. Algumas adições, um par de manoplas imaculadas, as manoplas de Nen que usarei constantemente. Eles têm um design simples. O metal usado para fazê-los é aparentemente leve e não parece ser capaz de fornecer muita proteção. Mas ao usar essas manoplas, eu certamente seria capaz de bloquear ataques do Rei das Formigas. Elas podem ser fortalecidas em uma extensão muito maior do que meu corpo. Eles também me permitem fortalecer meu corpo além dos limites biológicos. Até além do que ele normalmente consegue com todos os meus Nen. Essas manoplas são vitais tanto para minha sobrevivência quanto para meu estilo de luta original. Embora eu tenha mudado muito desde a última vez que as usei. Agora meu estilo de luta não é tão direto. Claro, posso usar ataques diretos, mas passei a preferir apenas matar alvos de forma eficiente, como Zig me ensinou. Aceitei entregar minhas manoplas porque não deveria haver nenhuma ameaça no Lago Mobius, pelo menos pelas palavras de Netero. Acho que muitas coisas aconteceram desde então. Bem, eles me servirão muito bem neste lugar. Olhei para a floresta abaixo de mim, cada árvore tremia enquanto meus velhos amigos sentiam meu cheiro na área. Eu podia ver uma abominação grande e escamosa com 3 braços, o torso de um macaco sem pelo, as pernas de uma aranha cobertas de muco e veneno. Tinha pelo menos 100 metros de altura, a não apenas pelas árvores tortas dessa floresta enorme.
Seu rosto era como o de uma cobra, o pescoço podia se estender muito além de sua altura normal. Logo, mais de sua espécie seguiriam. Eles geralmente se movem em grandes bandos. Parece que até receberei uma saudação, hein? Quase não consegui evitar meu sorriso. A abominação na minha frente é um dos predadores que podem ser encontrados nesta área. Não está tão alto na cadeia alimentar. Sua espécie é uma com a qual estou muito familiarizado. O compêndio da caçada tem um nome bem peculiar. O experimento fracassado. Isso implica que essa coisa é um experimento dos restos de uma civilização há muito esquecida. E faz sentido. Uma coisa dessas não aconteceria naturalmente. Pelo menos não em nenhum outro lugar além deste continente. É bem claro que uma civilização grande e extremamente avançada residia nessas terras muito antes da humanidade como a conhecemos surgir no Lago Mobius. Ruínas antigas, relíquias, não há necessidade de dizer o óbvio. Os sinais estão obviamente à vista. A maioria dos animais dessas partes são abominações desse tipo. Isso e bestas lendárias, seres que têm o poder e o potencial de arruinar não apenas a humanidade, mas o mundo inteiro. Eles já viveram pacificamente juntos. Agora, eles estão loucos demais para usar suas próprias forças corretamente. Eu rapidamente usei as asas de Ícaro e voei acima das árvores. Olhei para baixo enquanto uma horda inteira de abominações rodopiava e pisoteava a vegetação. Tudo até que eles a deixaram muito furiosa. Nada aqui é realmente fraco, afinal. As árvores pareciam ficar furiosas, seus galhos e raízes cresciam e se expandiam para capturar os agressores. As abominações lutaram, seus membros estavam sendo lentamente arrancados pela vegetação. Depois de ver isso, eu simplesmente comecei a voar para longe. Também tirei outra relíquia. O anel do lobo que esconde uma presença perfeitamente, incluindo o cheiro. Quanto ao porquê de eu não ter usado isso antes, eu precisava informar as feras da minha chegada. Espero que as notícias cheguem ao rei deles, meu professor, e ele comece a fazer seu caminho para cá. É uma tentativa de distraí-lo. Eu também preciso visitar seu mentiroso afinal. Eu preciso descobrir os segredos deste lugar. Há muitas coisas que preciso fazer neste lugar. Isso levará alguns anos, no mínimo. Rapidamente bati minhas asas para longe, rumo a uma cordilheira de montanhas distante, ouvindo sons suaves de ossos quebrando e carne rasgando da vida selvagem próxima. Este lugar está muito mais tranquilo do que eu me lembrava. Bem, não exatamente, na verdade não mudou nada. Acho bem estranho, pela velocidade com que os monstros se matam, você pensaria que não haveria muitos deles sobrando no continente. Mas eles parecem estar se multiplicando ainda mais rápido do que estão se matando. O continente parece estar fervilhando de vida e morte. Eu voei e observei, posso continuar usando as asas por dias. Mas ainda vou precisar descansar eventualmente. E essa é a parte complicada. Felizmente parece que não mudou muita coisa, então posso simplesmente usar os métodos que usava antes, que também são bem simples. Eu monto um acampamento regular. Uso aquele método nem de cordas para montar uma espécie de sistema de alarme e então uso algumas relíquias para criar um certo campo que me protege de danos corporais. Bem, não é perfeito, e dura apenas cerca de 3 horas. Mas é mais do que suficiente. O sistema de alarme é simplista, mas serve mais para manter animais menores longe. Uma das relíquias que usei se chama Baluarte da Segurança, um brinco de rubi que geralmente cria uma barreira protetora ao redor do usuário. Mas eu o usei junto com outra relíquia. O Anel, Bênção dos Deuses Maiores, fato engraçado, eu nunca dei um nome a ele. Eu o encontrei junto com um livro que dava nome a algumas outras relíquias. Ele basicamente fortalece qualquer relíquia de cada vez. Ele nem está se alimentando do meu NEM. Eu realmente não descobri como ele funciona, ou por quê, mas acho que posso descobrir mais se eu colocar as mãos nas outras relíquias mencionadas no livro. Seus usos são bem limitados. Parece apenas estender o alcance do baluarte. Ele faz com que ele cubra um raio de 50 metros em vez de apenas meu corpo. Ele é uma cobertura perfeita durante esta viagem de acampamento. Os efeitos do anel duram apenas cerca de 3 horas, depois das quais a barreira volta a proteger apenas meu corpo. A bênção dos deuses maiores então se torna estranhamente inativa por um intervalo aleatório. Pode ser 1 hora ou até mesmo 1 semana. Eu não vi passar disso. Bem, ainda tenho que caminhar bastante e voar, antes de chegar à cordilheira. Capítulo 123. Ponto de vista Ashton. Voei por alguns dias e acampei por pouquíssimas horas. Ainda não estava muito perto da cordilheira. Bem, isso era de se esperar. As asas também não são exatamente meu método de voo mais rápido. Ainda assim, não quero usar nem tão obviamente. Especialmente quando não sei realmente onde meu professor está. O alcance de dele era ridiculamente grande. O anel do lobo também não consegue cobrir os principais usos de NEM. Minhas asas de Ícaro só funcionam porque também são uma relíquia. Elas também não deixam muitos rastros. Agora mesmo, estou passando por alguns lugares mais desconhecidos. Uma grande cratera na terra que eu nunca vi antes. Parecia que alguém havia cortado a terra para criar uma ferida profunda, que se estendia até onde meus olhos podiam ver. Mas as rachaduras ao redor pareciam um pouco estranhas, também não havia animais por perto. O que provavelmente é um indicador de que o lugar abriga um predador poderoso ou é perigoso de alguma forma. Então, ao voar sobre ele, senti um puxão poderoso, o ar sendo sugado com grande força. Eu estava prestes a ser sugado também, mas criei um vácuo de ar ao meu redor usando o aspecto do vento. Isso é bem incomum. Mas não é como se esse fosse o primeiro cânion que tenta me matar, esse lugar é bizarro. Bem, isso pode significar que há uma relíquia poderosa escondida em algum lugar dentro desta caverna, ou isso ou uma dessas bestas lendárias. De qualquer forma, acho que vou tentar explorá-la um pouco. Posso ter uma ideia de que besta lendária posso encontrar aqui. Lembro que o Rock é uma das únicas bestas capazes disso que ainda não estão extintas. Eu conheci uma no passado, quando eles eram realmente inteligentes.
Com suas mentes intactas, eles podem até ser tão fortes quanto eu com todas as minhas relíquias. Mas agora, eles caem 1 ou 2 níveis abaixo disso. Bem, não posso ficar parado sem fazer nada. Meu uso do NEM não vai passar despercebido por muito tempo. Vou dar uma olhada rápida nessa coisa e continuar minha jornada. Desci lentamente naquela cratera, prendendo a respiração, pois o vácuo que formei ao meu redor me impedia de respirar também. Quando finalmente cheguei ao fundo, a força também parou completamente, permitindo-me finalmente liberar o vácuo que mantinha ao meu redor e respirar um pouco de ar fresco. Andei um pouco antes de ver uma estrutura estranha. Um pedestal que tinha um par de grevas ou armadura de canela. Ao redor dele havia mais alguns objetos cobertos de pó. Eles parecem ser oferendas feitas a algo. Isso provavelmente entristece uma relíquia, mas não é isso que está causando essa atração violenta. Atrás do estranho altar que parecia ruína, havia uma gigantesca ave de rapina. Teatro marrom cobria seu corpo e asas, um bico que parecia poderoso o suficiente para atravessar qualquer defesa. Garras que poderiam rasgar e rasgar qualquer coisa ao alcance. Este é, sem dúvida, um rock. Não parece exatamente o mesmo que o que conheci antes, mas suas características ainda são bem próximas. O ar ao redor parecia se torcer desconfortavelmente. O ar está condensado em um redemoinho, movimento violento constante, provavelmente destinado a manter todos os predadores afastados enquanto a fera hiberna. Agora, a besta pode ser mais fraca do que eu como está agora, mas ainda pode me matar se eu não tomar cuidado. É assim que as coisas funcionam neste continente. Você nunca está realmente seguro. A melhor escolha aqui seria evitar lutar completamente. Além disso, preciso começar a correr logo, antes que mais feras sejam atraídas para minha posição. Este ser o território de um predador poderoso também não vai pará-los. É como se eles fossem consumidos por uma raiva primitiva sempre que sentem meu cheiro. Eu me aproximei furtivamente do antigo altar. Não fiz nenhum som, até mesmo diminuindo meu batimento cardíaco. No entanto, o redemoinho de vento também está cobrindo o altar. Preciso extraí-lo de alguma forma sem acordar o rock. Já estou muito perto, então não posso criar outro vácuo. Esse uso de NEM certamente o acordaria. Melhor assim. Acho que posso esperar um pouco. As feras já devem estar mirando nessa cratera. Tudo o que preciso fazer é me esconder e esperar que elas acordem o rock. Depois disso, eu posso roubar essa coisa furtivamente em pânico. Eu não consigo voar mais rápido que o rock sem usar explosão parasitária, então não posso deixar que ele me note. Esperei por exatamente 10 minutos. Depois disso, senti a terra tremer enquanto a cratera estava sendo invadida por inúmeras feras. Os animais ao redor de todas as florestas devem ter vindo aqui quando sentiram minha aura, e eu não fui a única pessoa a notar a terra tremendo. O rock também foi despertado por esse incidente. Ele soltou um grito poderoso e voou para encontrar seus visitantes violentos. Ele está apenas agindo por instintos básicos para proteger seu covil. Eu rapidamente peguei as lamentações enquanto o redemoinho disparava. Comecei a sair da caverna usando as asas de Ícaro e ficando o mais próximo possível das paredes. Assim que saí, pude ver o rock por inteiro. A sombra de suas asas quase cobria a floresta à sua frente. Começou a bater as asas violentamente. O vento parecia ficar louco, cada batida liberava um tornado que rasgava a floresta e a fera igualmente. O rock estava sendo rapidamente atacado por bestas voadoras de todas as direções, mas isso não significava nada. O céu escureceu e as nuvens começaram a formar redemoinhos, relâmpagos dançavam ao redor das nuvens e caíam junto com os tornados, queimando e matando monstros. A iluminação eliminou a maioria dos animais que voavam em direção ao rock. O rock é o mestre do céu e, mesmo sem inteligência, continua sendo um dos predadores mais perigosos deste continente. Lutar contra isso também não será de nenhum benefício para mim. Enquanto as feras se divertem, eu silenciosamente sairei dessa situação. O rock provavelmente nem vai notar o fato de que a relíquia está desaparecida. Então não há perigo de ela vir atrás de mim. Eu voei lentamente, evitando os tornados e a luta violenta que acontecia atrás de mim. Depois de voar por algumas horas, eu estava a uma boa distância da luta que ainda acontecia atrás de mim. Eu também quero testar essa nova relíquia que acabei de colocar em minhas mãos. Coloquei as caneleiras de aço bem decoradas e tentei injetar um pouco de NEM nelas. Uma poderosa corrente de ar simplesmente me impulsionou para o céu. Era mais rápido que o asas de Ícaro, e também não fazia barulho. Acho que consegui uma nova relíquia viajante, hein? Eu nem testei para ver os limites de sua velocidade, mas acho que ele pode atingir as mesmas velocidades do meu Atsu, aspecto do vento. E isso é muito bom. Acho que até sei como chamá-las. Botas Andarilho do Vento é um nome apropriado. Depois de dar alguns saltos no ar e me acostumar com a forma como essa relíquia me permitia voar, comecei a me dirigir para a cordilheira. Desta vez, eu estava acima das nuvens indo a uma velocidade muito maior. Ainda não aprendi sobre as condições desta relíquia, mas tenho tempo para aprender sobre ela. E acho que já fiz isso. Posso sentir meus pulmões sendo drenados de todo o oxigênio enquanto a propulsão para completamente. Acho que é assim que funciona, hein? Terei que fazer pausas de vez em quando para tomar um gole de ar. É como nadar, mas no ar. Bem, continuando minha jornada. Capítulo 124. Ponto de vista Ashton. A jornada ficou muito mais fácil com as botas do Andarilho do Vento. Posso me mover silenciosamente sem usar muita aura, e muito mais rápido. Ainda tenho que testar os limites da velocidade que posso atingir. Ainda há algumas coisas que posso experimentar. Tipo, o que aconteceria se eu colocasse o máximo de aura que pudesse nessa relíquia? Ele explodiria ou minha velocidade aumentaria muito por um curto período, até que eu inevitavelmente ficasse sem oxigênio e precisasse respirar fundo. Sempre que eu começava a acampar, eu levava Pitô para passear e passava um tempo com ela antes de armar a barreira e descansar. Ela normalmente descansava comigo, ela parece estar bem feliz, mas ela ficou um pouco nervosa quando eu a levei para
sair pela primeira vez. Eu acho que esse lugar tem uma sensação estranha. Ela já é inteligente o suficiente. Ela também aprendeu algumas palavras básicas. Ela pode apontar para as coisas e às vezes me dizer seus nomes. Ela também sempre espera ser afagada toda vez que acerta alguma coisa. Acho que estou mimando ela um pouco, mas isso só significa que ela vai ficar mais apegada a mim depois. É um tanto catártico ver sua inocência e felicidade depois de voar sobre feras que se matam sem motivo algum. Eles nem fazem isso por comida, como você pensaria que fariam. A maioria dos corpos é deixada para apodrecer ou para as árvores consumirem. 1 ou 2 dias atrás, lembrei-me dos membros da equipe de expedição. Imagino se eles ainda estão vivos. Quer dizer, minha aparição pode ter tornado as coisas um pouco mais fáceis para eles. Muitas das feras estão procurando meu sangue. A passagem delas deve ser desimpedida na maior parte do tempo. Agora que penso nisso, eu realmente não sei por que essa fixação deles por mim é tão grande. No começo pensei que era relacionado ao fato de eu ter viajado por esta terra antes por muitos anos. Eles conhecem meu cheiro e odeiam humanos. Mas essa não pode ser a razão, pelo menos não a única. O ódio deles por mim em particular não é natural. Bem, até mesmo o fato de eles acharem meu nem um pouco estranho. A maioria das feras não consegue usar nem, mas eu aumentar minha aura definitivamente os atrairá. É quase como se eles ainda guardassem uma certa lembrança de sua existência. Ou talvez algumas das bestas mais sensíveis estejam liderando todas as outras. Não, elas não são inteligentes o suficiente para isso. Eles sempre se coordenam quando me atacam por algum motivo, ignorando um ao outro completamente e apenas mirando em mim. O incidente com o Rock foi um bom exemplo disso. Não tenho dúvidas de que se minha presença o acordasse, ele teria simplesmente ignorado todas as feras que invadissem seu território. Acho que há algo influenciando tudo, mas não consigo encontrar a oportunidade de dar um passo para trás e observar a mesa inteira com clareza. Eu simplesmente não sei o suficiente para sequer fazer uma suposição. Isso está relacionado aos olhos no abismo? Mas como poderia ser? Aquele lugar deveria ser completamente selado deste mundo. Um nicho de realidade completamente diferente, onde nossas regras nem se aplicam. Eu não gosto disso. A estranha sensação incômoda de que sou apenas uma pequena engrenagem nas maquinações de uma grande conspiração. Mas não posso fazer nada sobre isso sem aprender mais. Este fogo foi aceso sob meus pés quando me lembrei das calamidades, mas a resposta será encontrada nelas? Bem, acho que terei que descobrir. Pensarei mais sobre isso depois de terminar de analisar as calamidades. Até lá, espero ter mais insights. Por enquanto, já estou me aproximando de uma cadeia de montanhas íngreme. Não tenho certeza se é a mesma que a primeira expedição encontrou, mas deve ser em algum lugar por aqui. Papi, uma fera que eu nunca vi antes, ninguém viu. Se eu for encontrá-la, vou precisar de isca. Obviamente ele tem atração por humanos, mas eu não tenho nenhum deles por perto, então acho que terei que servir de isca. Bem, não pessoalmente, como eu disse, o divisor de células pode criar uma cópia perfeita para mim, e Papi também ficaria atraído por ele, já que também é humano. O único problema é que o clone não ficará realmente escondido das outras feras na floresta. Ele atrairá todos eles para cá. Mas contanto que Papi morda a isca rapidamente, posso evitar o enxame que se aproxima. Voei montanha acima, mantendo um olhar atento a qualquer coisa que pudesse representar um perigo para mim. A montanha em si é um tanto estranha, com pontas irregulares e pedras pontudas espalhadas por ela. Parece difícil de escalar. Ainda bem que posso voar. Há também o fato de que não há nenhuma outra forma de vida. Eu esperaria que pelo menos algumas espécies de abominações voadoras estivessem presentes. Mas é estéril. Isso significa que essa montanha em particular abriga um predador poderoso? Papi é realmente considerado um? É uma calamidade, e acho que o Elbel também seria considerado uma. Em ordem de força, o Elbel poderia ser considerado um predador poderoso, mas apenas com seus poderes de alteração mental, que eles não podem realmente usar adequadamente em um lugar onde tudo já é louco e assassino. Então eles precisam confiar em suas outras forças. Um deles sozinho não seria tão perigoso e também nunca seria capaz de marcar território para si no continente negro. Não tenho dúvidas de que a toca no território deles tem alguns Elbels adultos, como o grande com quem lutei ao lado dos Zoldyx. Não se sabe muito sobre a besta, mas esta deve ser a montanha, então acho que devo ser cauteloso. Nem todos os predadores poderosos estão no nível de um Rock, mas ainda é bom prestar atenção ao meu entorno enquanto estou nesta montanha, especialmente porque este pode não estar dormindo. Capítulo 125. Narração. Ponto de vista. Ashton estava silenciosamente fazendo seu caminho até o topo da montanha íngreme. No entanto, ele não percebeu que algo o perseguia durante toda a sua jornada montanha acima, escondido sob as pedras e entre as rachaduras nas montanhas. Um par de olhos vermelhos brilhantes o observava cautelosamente. Uma aparência grotesca de um gremlin pequeno e aparentemente inofensivo. Mas na verdade, Papi era uma abominação horripilante que podia sugar a força vital de outros seres e usá-la para se fortalecer. No entanto, ele deixava suas vítimas aproveitarem seus últimos momentos, enviando um feromônio especial em seus cérebros que os fazia ignorar que seus corpos estavam rapidamente se deteriorando. Não era um monstro que conseguisse lidar muito bem com confrontos frontais, mas conseguia se esgueirar pela montanha que estava em seu território com facilidade. Ashton finalmente chegou ao topo, ou pelo menos a um lugar perto do topo, onde ele decidiu acampar e começar a preparar sua armadilha. Mas foi quando Papi decidiu fazer seu movimento, um tentáculo crescendo de sua boca e rapidamente tentando esfaquear o velho cientista. Instintivamente, Ashton inclinou a cabeça para o lado, enquanto o tentáculo de Papi cortava um pouco sua bochecha. Ele rapidamente pulou para frente e se virou para encarar a fera que tinha acabado de tentar atacá-lo furtivamente. Seu tentáculo se movia a uma velocidade inacreditável. Parecia ser apenas um pouco mais lento do que o do Rei Formiga antes de sua morte.
O cientista sabia que precisava agir rápido, pois mais tentáculos apareceram na boca de Papi, preparando-se para correr em sua direção. Bloquear tal ataque seria difícil, mas redirecioná-lo seria muito melhor. Ashton rapidamente criou uma barreira de vento ao redor de si. Ele empurrou para longe todos os tentáculos que se aproximavam enquanto ventos violentos empurravam para frente e os cortavam um pouco. O Papi apenas gritou um pouco, foi alto e extremamente irritante para o cientista. Mas ele também sabia que algo ruim estava por vir. Papi não era exatamente uma entidade única, afinal. Alertados por esse sinal, inúmeros tentáculos vieram de todas as direções, todos direcionados a Ashton. Os monstros permaneceram escondidos dentro das sombras, apenas olhos vermelhos eram visíveis em todos os lugares. Ashton reagiu rápido dessa vez. Ele criou uma série de barreiras de vento giratórias ao redor de si. A maioria dos tentáculos passou pelo primeiro, mas no quinto, todos eles perderam o ímpeto. Ashton rapidamente estendeu as mãos para os lados, expandindo a esfera enquanto cortava as rochas e cortava tudo à vista. Até que debaixo dele, um tentáculo saiu correndo do chão. O cientista não conseguiu desviar, não conseguiu bloquear. Então ele foi forçado a deixar o ataque passar por ele, usando existência fugaz. O tentáculo, no entanto, permaneceu em seu corpo inexistente. A besta era inteligente o suficiente para encontrar uma falha naquela técnica, mas não era inteligente o suficiente para perceber que era, na verdade, uma característica. Existência fugaz não permitia que uma pessoa se movesse, mas seu nem podia. Ashton rapidamente expandiu seu En e incrustou a montanha ao redor dele em seu Nem parasítico. Ele rapidamente detonou, os monstros nem perceberam o que estava acontecendo quando foram cozidos vivos pela temperatura crescente das rochas ao redor deles. O topo foi vaporizado em segundos. Ashton, no entanto, ainda não foi afetado. Como ele não se moveu nem um pouco, apenas o chão abaixo dele cedeu. Ele caiu como uma estátua, completamente imóvel, até que não conseguiu mais segurar, deixando seu coração bater mais uma vez e voando acima do topo da montanha explodida. Ele tinha sido descuidado, mas não havia muito que pudesse fazer naquela situação. Agora, ele precisava encontrar qualquer tesouro que estivesse dentro do território de Papi. Ele imediatamente usou seu En, explorando todo o topo da montanha. Ele encontrou uma entrada em ruínas para uma caverna instantaneamente. A explosão foi obviamente o que cobriu a entrada. Ele rapidamente usou aspecto do vento para puxar todas as pedras para fora da entrada. Então entrou com pressa. Ele olhou ao redor do lugar por um tempo. Ele havia encontrado o que a primeira expedição estava procurando, mas ele não havia encontrado nada mais que fosse útil para ele. Bem, quase. Quando ele estava prestes a desistir quando ouviu os animais gritando do lado de fora das cavernas, ele encontrou um altar quebrado. Não tinha nada nele, mas havia algo escrito nele. Escrito que Ashton definitivamente conseguiria decifrar se tivesse algum tempo. Ele rapidamente arrancou a parte do altar com a escrita e colocou-a em seu vazio. Depois disso, ele explodiu seu caminho para fora da caverna. A montanha já estava cheia de feras de todos os tipos, todas pisoteando umas às outras para chegar ao topo mais rápido. Ashton foi e agarrou o corpo de um dos Paps. O mais intacto que ele conseguiu encontrar. Apenas metade do corpo dele estava queimada. Ele também colocou isso em seu espaço vazio. Ele começou a voar para longe da montanha instantaneamente. Ele foi obviamente interceptado por outra besta que voou para o céu. O condor de sangue, um pássaro estranho que parecia agir mais como um golem do que qualquer coisa. Sua aparência era simplesmente a de um grande pássaro construído de um líquido viscoso semelhante a sangue. Era principalmente imune a ataques físicos, e era um oponente irritante. Ainda bem que Ashton sabia exatamente como lidar com eles. Ele usou o ar ao redor deles para destruí-los e espalhá-los por todo lugar. Ele foi embora enquanto os condores estavam se reconstruindo. Eles não tinham um núcleo, então ataques regulares não faziam muita coisa com eles. A melhor maneira de lutar contra eles era escapar. O que Ashton fez? Ele conseguiu despistar o enxame de monstros em um dia, o que foi um tempo decente, pois ele ainda tinha um longo caminho para chegar às ruínas da cidade labirinto. Embora seu encontro com Papi o tenha deixado um pouco bravo, principalmente pelo fato de que ele não conseguiu identificar a localização deles. É por isso que ele simplesmente explodiu o topo da montanha inteira. A furtividade deles era ainda melhor que a dele. Agora, ele precisaria fazer uma pausa para decifrar as estranhas escritas. Capítulo 126. Ponto de vista Ashton. Eu não esperava que Papi fosse tão problemático, mas acho que é uma calamidade por um motivo. Embora eu ache que daria uma nota um pouco mais alta do que ao Bell. Felizmente reagi a tempo. Meus sentidos podem ter entorpecido um pouco no Lago Mobius, mas acho que não é tão ruim assim. Ainda assim, fui pego de surpresa lá, embora eu ache que estava em alerta máximo o tempo todo. Não é como se eu tivesse pulado da minha pele quando fui atacado, eu simplesmente não sabia o que esperar. O compêndio não parece dar muita informação sobre calamidades. Bem, parece que só me dá a informação que eu já sei. Mais ou menos como faz o mesmo com as formigas quimeras, que são basicamente também calamidades. Mas pelo menos não saí daquela confusão de mãos vazias. Na verdade, encontrei exatamente o que estava procurando. Texto, informação. Mesmo que seja algo sem sentido, eu consigo entender. O livro que veio com as bênçãos dos deuses antigos parece estar ligado a esta rocha também. O livro parece ser um método criptografado de traduzir os escritos para uma linguagem mais comum. Essa língua comum ainda é uma língua antiga usada pelas civilizações mais antigas do continente negro. Então, acho que o que estou pesquisando atualmente é antigo além das civilizações que deixaram essas ruínas. Só espero que não seja em vão, pois terei que passar algumas semanas para entender esses textos. Mas mesmo que este texto acabe sendo um desperdício, esta não é exatamente a pior maneira que já gastei meu tempo.
Por enquanto vou me abrigar em uma caverna e montar algumas defesas. Vou passar algumas semanas aqui para também poder levar Pitou para tomar um pouco de ar fresco. O ar da caverna é sempre irritante para se acostumar, mas felizmente já estou acostumado a ele. Eu gosto de passar meu tempo em cavernas, parece. Fraseando. Pitou também não parecia se importar em viver em uma caverna. Ela passou as 3 semanas apenas me encarando e dormindo comigo. Eu estava ocupado decifrando o que quer que aquela laje supostamente dissesse. E eu consegui. Embora o poema tenha me deixado com muito mais perguntas do que respostas. É mais ou menos assim. Traduções de textos antigos raramente são 100% precisas. Por trás do véu da realidade conhecida, os deuses vis estão à espreita. Para um tolo fraco com um coração corajoso. Para abrir sua alma aos sussurros. Eles quebram a mente. Eles distorcem a alma. Cuidado com o. A escrita é interrompida bem na parte mais importante. Não vou mentir, isso me fez quebrar um pouco a mesa. Até assustei um pouco a Pitou, foram necessários alguns tapinhas na cabeça para acalmá-la. Mas não há muito que eu possa fazer, mesmo se eu ficar bravo. A pessoa que escreveu foi interrompida, ou a escrita em si era para ficar inacabada. Não sou burro o suficiente para não perceber a quem esse escritor está se referindo. Então as civilizações antigas consideravam os olhos dentro daquele abismo como deuses vis. Isso por si só já vale o tempo que gastei. Isso significa que eles interagiram com nosso mundo no passado. Isso também significa que posso encontrar ainda mais. Ainda assim, um tolo fraco com um coração valente não é exatamente uma boa maneira de me descrever. Mas eu estava em um estado fraco quando eles tentaram dobrar minha mente. Então acho que faz algum sentido. Essas escritas estranhas são bem específicas. Mas acho que devo ter cuidado ao lidar com essa questão de agora em diante. Não gosto disso. Parece inadequado. Tenho muito a aprender agora, preciso olhar profundamente para aquela ruína da cidade labirinto. Deve ter alguma informação. Pitou. Acho que terminei por enquanto. Vamos descansar um pouco e então terei que recomeçar minha jornada. Eu disse à curiosa formiga quimera. Ela estava perguntando muito sobre as coisas em que eu estava trabalhando. Eu sempre disse a ela que eu estava apenas lendo uma pedra velha, mas ela não parecia apreciar minha honestidade, até mesmo me acusando de ser um mentiroso. Kai, ela disse em seu tom cansado de sempre. Ela tem se entretido principalmente. O máximo que posso fazer é deixá-la se apoiar em mim enquanto estuda. O que você quer comer hoje à noite? Perguntei com um sorriso. Obviamente trouxe ingredientes suficientes para alimentar uma vila por décadas. Posso fazer a maioria dos tipos de comida e não me faltam suprimentos. Pizza. Bem, ela não gosta muito de comidas requintadas, mas a simplicidade tem seu próprio sentimento agradável. Claro, deixe-me cozinhar. Peguei todos os meus eletrodomésticos e comecei a trabalhar. Ela não especificou que tipo de pizza, mas isso é só porque ela nunca comeu um tipo de pizza que não tenha gostado. Terminei de fazer nossa refeição enquanto as paredes da caverna começaram a tremer. Minha expressão não mudou nem um pouco. Afinal, isso era de se esperar. Uma das paredes se abriu e uma toupeira de aparência estranha entrou na caverna. Esta é parte da espécie que construiu meus antigos alojamentos quando eu era mais jovem. Ele tinha um corpo extremamente grande e peludo, seus olhos eram inexistentes e parecia que sua boca era mantida fechada por estranhas tiras carnudas. Mas ele não tem boca de verdade. Seu nariz é provavelmente o mais poderoso dentre todas as espécies desta parte do continente negro. Felizmente, também é uma das espécies menos agressivas de todos os tempos. Provavelmente foi atraído para cá pelo cheiro de comida. É a única razão. Eu realmente não entendo como, mas essas feras não foram afetadas por nada que tocasse o exterior. Mas isso pode ser porque elas não eram tão inteligentes para começar. E seus corpos não são realmente feitos para combate. Eles são feitos para escavar. Embora eles possam ser mais fortes do que muitos usuários de NEM. Somente seres como esses são deixados imunes à estranha loucura que assolou o continente. Basicamente, somente os fracos e pouco inteligentes. Todos os predadores já possuíam alguma inteligência, então eles foram afetados. Bestas como essa já estão quase extintas. Acho que não precisamos nos preocupar por enquanto.